após a minha transmutação. Assim que nasci, eu já conseguia falar e caminhar. Aos 5 anos, enquanto ainda era uma criança, fui o primeiro colocado nos exames imperiais. Aos 18, inventei casualmente o traje de voo planador. Todos diziam que eu era a reencarnação de um imortal. O imperador conversou comigo apenas 2 vezes. E tomou uma decisão que ia contra todos os preceitos ancestrais. Apesar da forte oposição, ele me nomeou como o príncipe herdeiro de outro sobrenome. Quando a notícia se espalhou, o mundo inteiro ficou em choque. Mas todos louvavam o imperador como o monarca mais sábio de todos os tempos. Eu sempre quis mudar este mundo. E ser o príncipe herdeiro era, de fato, um atalho. Contudo, os príncipes e concubinas do harém real não concordariam tão fácil. Minha presença os deixou extremamente inquietos. Como era de se esperar. No meu 8º dia no Palácio Imperial, alguém me deixou cego. O executor se suicidou no local, tornando impossível encontrar o mandante por trás do crime. O imperador ficou furioso com isso e promoveu um expurgo massivo no palácio. Mas que diferença isso faz? O fato é que agora eu sou um cego. Apenas alguns dias depois, os ministros enviaram uma petição coletiva, dizendo que um cego não poderia ser o príncipe herdeiro. Caso contrário, o destino da nação estaria arruinado. Mas o imperador não apenas ignorou os ministros, como também reforçou a minha proteção. Parecia que ele estava determinado a me ver no trono. Porém, eu mesmo comecei a me sentir um tanto apático. Ser príncipe ou imperador, quem quiser que assuma, eu tô fora. Assim, passei a ficar o dia inteiro deitado na cama. Hoje, tentei caminhar sozinho me apoiando nas paredes. De repente, ouvi um som de escárnio. Senti algo pegajoso atingir o meu rosto. Estendi a mão para tocar. Era viscoso. Naquele momento, uma voz sarcástica e falsamente desajeitada ecoou. Oh, se não é Vossa Alteza, o príncipe herdeiro. 1000 perdões. Não vi que você estava aí. Acabei cuspindo bem na sua cara. As pessoas ao redor dele começaram a gargalhar alto. Eu pude reconhecer as vozes. Era o primeiro príncipe e sua comitiva. Imediatamente chamei pelos guardas que o imperador me designou. Mas não houve resposta por um longo tempo. Pensei comigo, isso não vai acabar bem. Os guardas foram comprados. No entanto, logo me acalmei. Com a pressão do imperador, ele não ousaria fazer nada grave comigo. Mas hoje, eu certamente não escaparia de uma humilhação. Apenas decidi me abaixar no chão. Irmão mais velho, o que vocês estão fazendo? Como podem intimidar alguém assim? O pai imperial disse para tratá-lo como nossa família. O primeiro príncipe, um pouco confuso, virou-se para olhar. Ah, é a irmãzinha. Irmã, eu não estava intimidando ninguém. Não vai inventar coisas, hein? Eu estava apenas conversando com Vossa Alteza. A conversa acabou agora. Estou indo embora. Em seguida, ouvi o som de todos saindo apressadamente. Quem seria aquela pessoa? Enquanto eu refletia, a voz soou bem na minha frente. Meu nome é Juer. Você deve ser o príncipe herdeiro escolhido pelo pai imperial, não é? Como sou mais nova, vou-te chamar de irmão príncipe. Ouvindo aquela voz tão amigável e espontânea, fiquei um pouco surpreso. Ela não me rejeitou. E ainda me ajudou. Levantei-me do chão e respondi, sim, sou eu. Pode-me chamar de Shen Qingshan. Mas agora que estou cego, não posso mais ser o príncipe herdeiro. Depois disso, conversamos bastante. Meia hora depois, ela disse com seriedade, finalmente. Eu entendi porque o pai imperial o nomeou como o príncipe herdeiro. Seu conhecimento e sabedoria não se comparam aos dos outros príncipes. No final, ela acabou se mudando para o lugar mais próximo de mim. Todos os dias ela conversava comigo e cuidava da minha rotina. Um dia, do nada, perguntei a ela, Juer, por que você é tão boa para mim? Ela ficou em silêncio. Eu sabia que ela escondia algum segredo. Mas eu sentia que a bondade dela era sincera. Então, decidi não insistir na pergunta. E assim, sob sua proteção, passei 5 anos em paz. Certo dia, ela me disse com um tom solene. Irmão, você gostaria de se tornar o imperador? Eu posso ser os seus olhos. Eu levei um susto enorme. Ela continuou, na verdade, há um motivo para eu ter me aproximado de você. Eu quero que você me ajude a conseguir vingança. Minha mãe, a rainha, foi assassinada por alguém. Mas o pai imperial não me deixa investigar a fundo. Sozinha, não tenho como encontrar o culpado. Quero que você suba ao trono imperial. Só peço que você possa me ajudar. Espero que meu irmão não me culpe por ter escondido isso. Eu juro que meus sentimentos por você são verdadeiros. Após dizer isso, ela se virou, como se tivesse tirado um peso das costas. Ficou ali, esperando por uma resposta. Ela finalmente revelou seu real objetivo. Mas eu não tinha a menor intenção de culpá-la. Pois, em todos esses anos, eu realmente recebi toda a sua companhia e cuidado. Eu queria muito ajudá-la. Mas, voltando à realidade, eu sequer consigo cuidar de mim mesmo. Além disso, este palácio não é tão simples quanto parece. No fim das contas, além de não conseguir ajudá-la, eu acabaria por prejudicá-la. Pensando nisso, tomei minha decisão e respondi. Com apenas uma frase, eu sou um cego.
Não posso ser imperador. Dito isso, sem olhar para trás, levantei-me tateando, apoiei-me na parede e entrei no quarto. Naquela noite, o sono não veio. Eu sabia que aquela resposta a deixaria arrasada. Eu quis usar essa rejeição para que ela desistisse da ideia. Para que ela se afastasse de mim. Pelo menos, ela não teria mais o fardo de cuidar de mim. Enquanto eu pensava nisso, uma voz de meia-idade surgiu de repente, jovem. Posso sentir que você está sofrendo agora. Mas você não deveria ficar preso aos conflitos deste mundo mortal. Eu testei sua percepção espiritual. Você é um gênio do cultivo que só aparece uma vez em 1000 anos. Você estaria disposto a cultivar junto comigo? Fiquei em choque. Como ele conseguiu chegar diante da minha cama? Analisei brevemente as palavras dele. Percepção espiritual. Cultivo. Fiquei animado. Será que é possível cultivar a imortalidade neste mundo? Sentei-me rapidamente e perguntei, Senhor, existem seres imortais neste mundo? Meus olhos podem ser curados. Curar seus olhos é uma tarefa simples. Ao ouvir isso, senti uma onda de alegria. Mas ele mudou o tom logo em seguida. No entanto, não existem seres imortais. A imortalidade é eterna. Nós somos apenas cultivadores com uma vida um pouco mais longa. Você aceita cultivar comigo? Eu posso curar seus olhos agora mesmo. Porém, você terá que partir comigo ainda esta noite. Fiquei feliz ao ouvir aquilo. Mas também um pouco hesitante. Será que o que ele dizia era verdade? Mas, pensando na minha situação atual, que outra escolha eu tinha? Então respondi diretamente, eu irei com você. Por favor, peço que me dê apenas um momento. Em seguida, deixei uma carta para Gil e parti. Aquele velho não me enganou. Ele curou meus olhos. E ainda me introduziu no caminho do cultivo. Mas o que mais me surpreendeu foi que aquele senhor era o mestre da seita Yua. E agora, ele também é o meu mestre. 3 anos depois, uma notícia bombástica se espalhou pelo círculo dos cultivadores. Surgiu um gênio sem igual na seita Yua. 3 anos para romper 3 grandes reinos. Uma pessoa comum não conseguiria isso nem em 30 anos. O reino do santo, algo não visto em 3000 anos. Assim que essa notícia se espalhou, todas as seitas do caminho reto vieram à seita Yua para parabenizar. Meus parabéns, parabéns mesmo. Com um discípulo assim, sua seita Yua está destinada à ascensão. Parece que o mundo do cultivo está prestes a virar de cabeça para baixo em breve. Um ancião disse ao mestre da seita. Imagina, que nada. Meu tolo discípulo apenas deu sorte, nada mais. Nesse momento, eu estava no meio da multidão, com uma lua cercada pelas estrelas. Eu sou esse tal gênio. Mas em meio ao alvoroço, sempre senti que alguém estava se aproximando de mim deliberadamente. Contudo, não consegui detectar nenhuma anomalia. Talvez tenha sido apenas impressão minha. Eu também me tornei o novo grande irmão sénior da seita Yua. Desta vez, não temo mais que alguém me prejudique. Pois agora posso deixar minha força falar por mim. Quando a festa acabou, voltei para meus aposentos. Olhando para o horizonte através da janela, murmurei, calculando o tempo. Já faz 3 anos que deixei o mundo mortal. Será que Gil está passando bem? Há muito tempo deixei de lado os rancores do mundo mortal. Porque, do ponto de vista atual, aquelas pessoas não passam de formigas. Mas a verdade é que sinto falta da pequena Gil. Pensando nisso, decidi fazer uma viagem ao mundo mortal. Vou agora mesmo falar com o mestre, para que ele me dê permissão. Enquanto isso, no grande salão de reuniões da seita Yua. Conversa fiada. Como meu discípulo poderia estar em conluio com as seitas demoníacas? Nestes 3 anos, ele nunca saiu da seita Yua. O mestre da seita Yua estava esbravejando de raiva. Nesse momento, quase todas as seitas do caminho reto estavam presentes. O líder da seita Tiandao retrucou imediatamente. As provas e os testemunhos estão aqui, você ainda vai tentar negar. Eu só dou 2 caminhos para a sua seita Yua. Primeiro, entreguem Shen Qingshan. Ou, a seita Yua entra em guerra contra todas as seitas do caminho reto. Você decide. Baseado apenas na palavra de algumas pessoas, dizem que ele se aliou aos demônios. Vocês apenas têm medo de que ele cresça demais. E querem silenciá-lo matando-o, só isso. Qual é, afinal, a diferença entre vocês e as seitas demoníacas? E se for assim, qual o problema? O mestre de outra seita disse abertamente. Neste exato momento, eu estava prestes a entrar no grande salão de reuniões, para pedir ao mestre autorização para ir ao mundo mortal. De repente, uma força de atração me puxou instantaneamente. Shen Qingshan, como grande irmão sénior da seita Yua. Já que você se aliou às seitas demoníacas, agora eu anulo seu cultivo. Destruo seus ossos espirituais. E te condeno a limpar as lápides no penhasco das tumbas para sempre. Antes que eu pudesse reagir, uma dor dilacerante começou a percorrer todo o meu corpo. Meus ossos estalaram e se quebraram. E todo o meu cultivo estava se esvaindo rapidamente. Quando recobrei os sentidos e vi quem havia me atacado, fiquei em choque absoluto. Sim, era justamente o meu mestre. Questionei-o imediatamente, mestre, o que eu fiz de errado? Porque o senhor está fazendo isso comigo?
Mas ele simplesmente virou as costas e ordenou aos outros discípulos: levem-no para o penhasco das tumbas. Prisão perpétua. Assim que ele terminou de falar, 2 irmãos juniores me arrastaram para fora do salão. Não. Por quê? Eu gritava desesperadamente. Logo em seguida, a voz do mestre soou em meus ouvidos por telepatia: meu bom discípulo, não culpe seu mestre. Hoje, eles queriam a sua morte. Eu tive que agir dessa forma, apenas para salvar a sua vida. No futuro, como seu mestre, certamente encontrarei uma maneira de restaurar seus ossos e sua base de cultivo. Depois que eu parti, o mestre da seita, como se tivesse enlouquecido, rugiu de fúria para os outros, dizendo: agora vocês estão satisfeitos? Não estão. Ninguém mais pode ameaçar vocês. Sumam todos daqui. Fora. Foi você quem feriu seu próprio discípulo. Não temos nada a ver com isso. Após dizerem isso, aquele grupo partiu entre risadinhas e deboche. Momentos depois, apenas os membros da seita o arrestaram no grande salão de reuniões. Todos permaneceram em silêncio absoluto. Assim que cheguei ao penhasco das tumbas, vi um mar de lápides de pedra que se perdia no horizonte. Que ódio eu sinto. Maldita seja a seita Yua. Maldito seja você, mestre da seita. O que diabos eu fiz de errado? Porque vocês tiveram que ser tão cruéis. Rangendo os dentes, eu disse: belo mestre da seita, você me saiu. Amaldiço você a morrer diante de mim. Farei questão de enterrar você e a minha mestra em covas separadas. Nesse exato momento, uma voz envelhecida ecoou em meus ouvidos: ei, rapaz, pare de resmungar e venha trabalhar logo. Esta tumba precisa ser limpa. Eu ia retrucar com um xingamento, mas a voz veio de lá novamente. Antes de você chegar, eu estava sozinho aqui. Mas meu tempo está chegando ao fim. Daqui para frente, você trabalhará sozinho. É melhor se familiarizar rápido com o serviço. Com o peito cheio de rancor, eu não tinha a menor paciência para ouvi-lo tagarelar. Chutei com força a lápide ao meu lado. Mas no segundo seguinte, a pedra não se despedaçou. Em vez disso, uma dor intensa subiu do meu pé e percorreu todo o meu corpo. Aquele chute me trouxe de volta à realidade. Eu não era mais o talentoso e aclamado primeiro irmão sénior. Sem a mínima vontade de limpar as tumbas, comecei a caminhar sem rumo pelos arredores. De repente, uma lápide peculiar surgiu diante de mim. Não havia uma única palavra gravada nela. Apenas a imagem de um grande rio impetuoso, como se estivesse prestes a transbordar da pedra. Sem perceber, fui ficando profundamente imerso naquela visão. E foi exatamente nesse momento. Uma mão tocou meu ombro por trás. Eu despertei num susto. Logo, a voz do ancião veio me avisar sobre a meditação. Compreender as técnicas supremas dessas lápides exige uma percepção imensa. Se falhar na compreensão, sua essência espiritual será sugada. Você se tornará apenas um corpo vazio, um morto-vivo. Em seguida, o ancião continuou com um tom misterioso. Na verdade, nesta floresta de 1 milhão de lápides no penhasco das tumbas, cada pedra guarda a técnica suprema de toda a vida de um grande mestre antepassado. Lembre-se, se sua percepção não for suficiente, jamais tente compreendê-las por capricho. Muitos já passaram por aqui e se deram mal. Todos falharam e tiveram sua essência espiritual drenada. E acabaram servindo de banquete para os cães selvagens. Você é meu único sucessor agora. Trate de não ser levado pelos cães também. Terminado o aviso, ele se retirou para continuar o trabalho. Aquelas palavras do ancião me deixaram um tanto desnorteado. Parece que o destino realmente quer acabar comigo. Na manhã seguinte, levantei cedo. Comportado, segui o ancião para aprender a limpar o musgo das lápides. Ele me levou apenas para cuidar das lápides da periferia. Explicou que, quanto mais para o interior, mais antigas são as tumbas. Algumas daquelas lápides já sofreram mutações estranhas. Elas vão tentar seduzir o seu olhar, para devorar toda a sua essência espiritual. Assenti, gravando tudo na memória. Mas, no fundo, eu já tinha meus próprios planos. Terminado o aprendizado pela manhã, à tarde, comecei a agir por conta própria. Caminhando, lembrei-me daquela lápide sem nome que tentei decifrar ontem. A imagem ainda flui em minha mente com um poder avassalador. Naquele momento não senti nada de especial. Mas, ao cair da noite, em meu mar de consciência, surgiu subitamente o caí da espada transformado em um grande rio. E assim, o caí da espada do grande rio foi dominado. Será que o velho guardião das lápides estava me enganando? Não, isso não está certo. O velho disse que sem percepção suficiente não se pode compreender. Mas e se a minha percepção for o bastante? Mesmo quando eu era apenas um mortal, minha percepção já era extraordinária. Ao entrar na seita, também fui o discípulo sénior com o maior talento natural. Pensando bem, minha percepção deve ser, com certeza, altíssima. Tomado pela alegria, tentei canalizar o caí da espada do grande rio. Mas no segundo seguinte, ouvi o som dos meus ossos espirituais rachando dentro de mim. A dor foi tanta que comecei a suar frio. Pelo visto, não importa quão genial seja a minha percepção. Mesmo que eu compreenda 1 milhão de lápides. Sem ossos espirituais íntegros, não posso cultivar. Foi apenas um falso alarme de esperança.
Espere, não. Incontáveis lápides. Estamos falando de 1 milhão de lápides. Com certeza deve haver um método secreto para restaurar os ossos espirituais entre elas. Ao pensar nisso, meu ânimo se renovou completamente. 3 meses depois, no grande salão de assembleias da seita Yua, o mestre, com as mãos nas costas, observava o mar de nuvens flutuantes. Como está Qingshan desde que foi para o penhasco da reflexão? Informa ao mestre. Desde que Shen Qingshan entrou no penhasco da reflexão. Seus dias se resumem a limpar lápides, admirar flores e beber chá. Respondeu um ancião que estava atrás do mestre. O mestre, ao ouvir, sentiu um certo remorso. Essa criança sofreu demais. Nós realmente fracassamos. Não conseguimos sequer proteger o maior gênio da nossa seita. O ancião da lei, visivelmente emocionado, lembrou-se de algo. Wu Shaobai também foi um gênio inigualável da nossa seita Yua. Naquela época, ele insistiu em se casar com a filha de um demonio. Sozinho, ele enfrentou todas as seitas do caminho justo com sua espada. Mas, no fim, acabou sendo derrotado pelas mãos da seita Tiandao. Para não sobrecarregar a nossa seita Yua, ele se selou voluntariamente dentro de uma lápide. Parece que a tragédia está se repetindo. Assumi todo o trabalho do velho guardião. Assim, eu poderia encontrar mais rápido o método de restauração dos ossos espirituais. A partir de então, todos os dias eu inspecionava milhares de lápides. E assim, busquei arduamente por um ano inteiro. Porém não encontrei sequer um rastro do método secreto de restauração. Comecei a ficar impaciente. Certo dia, ao voltar para a cabana de bambu, percebi claramente que algo estava errado com o velho. Sua aura estava muito mais fraca do que o habitual. Ele percebeu minha volta. E sem virar a cabeça, apontou para um túmulo distante e disse: "Eu já escolhi o meu lugar de descanso. Após a minha morte, pequeno amigo, por favor, enterre-me ali." Claro, você também pode simplesmente ignorar isso. Tudo dependerá da sua escolha. Dito isso, o velho guardião saiu trôpego da cabana, caminhando em direção ao lugar que indicara. Ao presenciar essa cena, fiquei estático no lugar. Parecia um presságio de que este também seria o meu fim. Se eu não conseguir restaurar meus ossos espirituais e sair daqui, só me restará envelhecer sozinho neste cemitério. Eu não tinha grandes laços afetivos com o velho. Mas ao pensar nisso, meus pés involuntariamente me levaram na direção por onde ele partira. Ao chegar perto, vi que o velho já havia se deitado. Ele havia partido para o sono eterno. Sem dizer uma palavra, comecei a cavar a terra ao seu lado. Mas, após poucas cavadas, a enxada bateu em algo sólido com um estrondo. Até para cavar um túmulo eu dou de cara com uma pedra. Eu estava-me curvando para removê-la. Mas ao chegar perto, percebi bruscamente que algo estava diferente. Era uma lápide. Fiquei um pouco surpreso. Então, curioso, limpei toda a terra dela. Quando a lápide inteira apareceu diante dos meus olhos ficaram fixos, inconscientemente, nas inscrições gravadas nela. Gradualmente, fui mergulhando em transe naquilo. Nesse momento, uma evolução começou a ocorrer automaticamente em minha mente. Eu vi a primavera retornar à terra. Todas as coisas renascem. Centenas de flores desabrocham. Cena por cena, comecei a compreender. No final, eu já não conseguia conter a minha empolgação, porque esta é a versão completa da lei da longevidade da seita Yua, perdida há muito tempo. Ela pode remodelar a estrutura óssea. Então ela esteve escondida aqui o tempo todo. Um ato de bondade não planejado me permitiu obtê-la. Ou talvez, aquele velho tenha planejado isso de propósito. Esqueça, não vou me preocupar com isso agora. Em meio à alegria, olhei na direção da seita. Nesse momento, eu estava estranhamente calmo. Que se danem o caminho justo ou o caminho demoníaco. Vou usar meus próprios punhos para esmagar a hipocrisia de vocês. Após sepultar o velho, fiz uma reverência profunda. Então retornei à cabana de bambu e comecei a cultivar a lei da longevidade. Ao realizar a introspeção, percebi que minha estrutura óssea era como uma grande árvore cortada em milhares de pedaços, transformada em um monte de lenha inútil no chão. Imediatamente, comecei a circular a lei da longevidade. Uma aura suave começou a fluir para dentro dos meus ossos estraçalhados. E então, uma cena milagrosa aconteceu. Cada fragmento de osso quebrado, surpreendentemente, ganhou vitalidade. Nesse instante, um lampejo de inspiração surgiu em minha mente. Se cada fragmento de osso pode crescer, então eu não poderia remodelar uma floresta inteira de ossos. A estrutura óssea dos outros é como uma única árvore. Mas eu posso possuir uma floresta de 10.000 hectares. Então, cultivar a lei da longevidade após ter os ossos destruídos. É o seu significado oculto supremo. Mas que pessoa normal ousaria tentar algo assim? O tempo voou e meio ano se passou. Alcancei a grande perfeição do refinamento corporal. Se não fosse pelo fato de que essa floresta de ossos acabou de brotar e se recuperar, podendo apenas sustentar o reino do refinamento corporal, eu poderia até ter rompido para o reino Xianxian. A partir de agora, possuo uma compreensão de alto nível para aprender técnicas secretas rapidamente.
e uma estrutura óssea como uma floresta para elevar meu cultivo velozmente. Atualmente, minha prioridade número 1 é o cultivo. Deixei o trabalho pesado de cuidar do penhasco das tumbas para 5 servos fantasmas ferozes. Aprendi essa técnica nas estelas de pedra quando estava entediado. Só que antes eu não tinha cultivo para manifestá-la. Olhando para os 5 fantasmas de rostos vermelhos e dentes afiados à minha frente, concordei com a cabeça, satisfeito. Um penhasco das tumbas com 1 milhão de estelas precisa de alguns fantasmas para combinar com o cenário, não. Em seguida, dei a primeira ordem. Limpem tudo ao redor da cabana de bambu. Os 5 fantasmas aterrorizantes ficaram travados na hora. Certo dia, o penhasco das tumbas recebeu uma visita. Era uma jovem em plena flor da idade. Ela correu, me abraçou e começou a soluçar. Senti o calor vindo do nosso laço de sangue. Sim, era minha irmã Gil-er, também conhecida como a nona princesa do grande Império QI. Você não deveria estar no grande Império QI. Como veio parar aqui? Vá embora rápido, este não é um lugar para você estar. Gil-er recuperou os sentidos. Ajustando suas emoções, ela disse, as notícias sobre as dificuldades do irmão se espalharam por todo o grande Império QI. Embora a corte esteja furiosa, como meros mortais, não podíamos sequer ver o rosto do irmão. Por isso, procurei a seita Yua e pedi para ser discípula. No final, passei no teste. Eles até disseram que meu talento é muito bom. Quando o mestre soube que eu era irmã do Shen Qingshan, ele me aceitou como sua discípula direta. Então, implorei ao mestre para vir ver o meu irmão uma vez. Ao ouvir isso, uma onda de raiva me atingiu. Você sabe quem? Destruiu meus ossos e me jogou no penhasco das tumbas. Gil-er, no entanto, disse calmamente, eu sei. Foi o mestre. Ele me contou tudo. Ele disse que também não teve escolha. As outras seitas do caminho justo exigiam que o líder entregasse o meu irmão. Para proteger a seita. E para proteger você, irmão. Ele não teve outra saída senão essa estratégia desesperada. Ele até pediu para eu te consolar. Enquanto falava, o tom dela mudou subitamente. Seu olhar tornou-se feroz, mas, se o meu irmão quiser que eu mate o mestre, eu com certeza farei isso. Mas, por favor, irmão, me dê um pouco mais de tempo. Gil-er levantou o rostinho. Seu olhar era de pura determinação. Ao ver o estado dela, senti um aperto no coração. Não. Eu não quero que você se arrisque, irmã. Eu mesmo cuidarei disso. Eu entendo o que você disse. Apenas siga o treinamento com ele por enquanto. Se algo acontecer, não hesite em me procurar. Gil-er sorriu e disse, fique tranquilo, irmão, agora eu sou muito forte. Vou me proteger muito bem. E também vou proteger você, irmão. Eu dei um sorriso brincalhão. No fim, não contei a ela que meus ossos espirituais já haviam sido restaurados. Afinal, ela acabou de entrar na seita e ainda é um pouco ingênua. Conversamos por muito tempo. Até que Gil-er, relutante em partir, acenou sua mãozinha, adeus, irmão. Vou me esforçar muito no meu cultivo. 3 meses depois, finalmente alcancei o reino grão-mestre. O domínio que nasceu podia cobrir quase todo o penhasco das tumbas. Era várias vezes maior que o de um grão-mestre comum. Foi nesse momento que o meu domínio de grão-mestre percebeu a chegada de Gil-er. 3 meses se passaram. Aquela garotinha já havia avançado para o reino inato. Parece que o talento dela é realmente fora de série. Assim que chegou, começou a tagarelar sobre tudo o que viu e ouviu nesse tempo. Aquela boquinha não parava um segundo. Observando que Gil-er já havia iniciado seu caminho, decidi transmitir a ela a lei da longevidade. Gil-er, eu tenho uma técnica secreta aqui. Usa em seu cultivo pessoal. Mas não conte para ninguém. Senão, eu serei punido. Ao ouvir isso, Gil-er concordou imediatamente. Nem sequer perguntou que tipo de técnica era. Ela simplesmente confiava no seu irmão incondicionalmente. Ao cair da tarde, Gil-er completou um ciclo inteiro da lei da longevidade. Então, com um olhar de despedida, disse, irmão, eu volto para te ver na próxima, ok? Enquanto via Gil-er partir, coloquei as mãos nas costas e me preparei para voltar. De repente, senti que alguém havia se infiltrado no penhasco das tumbas. Pensei, isso não cheira bem. Este lugar maldito só tem tumba atrás de tumba. Ninguém normal viria para cá. Será que alguém quer fazer mal a Gil-er? Com esse pensamento, um desejo de matar surgiu em mim. Enquanto eu me aproximava lentamente, a pessoa entrou direto na floresta de estelas. Parecia estar procurando por algo. Fiquei intrigado. Ocultei minha presença e comecei a segui-lo. Escondido nas sombras, observei silenciosamente. Era um monge estrangeiro. Ele se movia rapidamente entre as estelas. Eu vou ver o que esse sujeito está tramando. Finalmente, após 2 horas, ele parou diante de uma estela de pedra. Não há dúvida, é o Sutra Budista das 3 vidas. Finalmente eu o encontrei. Assim que eu compreender este sutra, unificar as regiões ocidentais será canja. E o contra-ataque às planícies centrais será apenas questão de tempo. Havia uma empolgação impossível de esconder na voz do monge.
Nesse momento, finalmente entendi o objetivo dele. Decidi não me esconder mais. 3 vidas. O monge levou um susto ao ouvir a voz. 3 vidas. Ele se virou imediatamente, em choque e desconfiança. 3 vidas. Ao ver que era apenas a silhueta de um jovem. 3 vidas. 3 vidas. Você é o antigo discípulo principal da seita Yua. O grande irmão que teve o cultivo destruído, não é? Eu apenas ouvi e assenti, sem dizer uma palavra. Já que você me viu, sinto muito por você. Acabe com sua própria vida. Você não é digno de que eu mova um dedo. O monge falou, encarando-me com total desprezo. Eu sorri levemente e disse, tudo bem, pode começar a sua meditação. Eu ficarei de vigia para você. Esperarei você terminar de meditar antes de eu morrer. O monge ouviu isso e nem me levou a sério. Aos olhos dele, eu já era um homem morto. Pouco tempo depois, ele subitamente soltou um grito agonizante, agarrando a própria cabeça. Eu sabia o que era, a essência espiritual do monge. Estava sendo drenada. Enquanto isso, a rede de lâminas e neve. Eu comecei a rir de lado. Esqueci de te avisar. Se não tiver percepção espiritual, é impossível meditar nesta tabuleta. Caso contrário, sua alma será sugada, sabe? Aquele monge acabou caindo na própria armadilha ao tentar meditar. Ao me ver rindo ali do lado, sem dizer uma palavra, ele avançou um passo em minha direção. Seus 5 dedos se transformaram em garras. Uma onda de QI verdadeiro jorrou violentamente. Mas eu permaneci calmo, parado no mesmo lugar. O monge pensou que eu estava paralisado de medo. No segundo seguinte, uma névoa de sangue explodiu. Eu continuei parado no mesmo lugar, ileso. O monge foi despedaçado instantaneamente. À minha frente, 5 fantasmas ferozes lambiam suas garras. Cada um deles possuía o poder do nível de um grão-mestre. Olhei para os 5 fantasmas com certo desdém. Franzi a testa e disse, já que vocês o mataram, são responsáveis por limpar toda essa bagunça. Ninguém pode descobrir o que aconteceu aqui. Os 5 fantasmas ficaram boquiabertos. Se soubessem que teriam que fazer a limpeza, não teriam feito uma cena tão sangrenta. Enquanto isso, comecei a meditar na tabuleta do Sutra Budista das 3 existências. Somente na manhã do dia seguinte, abri os olhos chocado. O Sutra das 3 existências não era apenas uma técnica suprema, mas um manual que narrava o grande Tao budista. Ele podia ajudar alguém a alcançar a iluminação do Tao supremo. Imediatamente, retornei à minha cabana de bambu. Iniciei meu cultivo isolado do Sutra Budista das 3 existências. Após um mês de prática intensa, consegui finalmente condensar os 3 corpos de Buda. Assenti satisfeito com o resultado. Cessei a execução da técnica. Assim que saí da cabana de bambu, vi a pequena GUER vindo correndo, saltitante, irmão. Fiquei curioso. Apenas um mês se passou. Como a GUER já estava aqui de novo. Irmão, eu já alcancei o reino do grão-mestre. Agora posso vir-te visitar todo mês. Em seguida, GUER aproximou-se do meu ouvido e sussurrou. Isso tudo é graças àquela sua técnica secreta, hein? Ao ouvir aquilo, tive um estalo de compreensão. A lei da longevidade havia aprimorado as raízes espirituais da GUER. Nesse momento, GUER deu um tapinha em sua bolsa de armazenamento. Ela tirou vários livros. Irmão, eu sei que limpar essas tabuletas deve ser um tédio total. Você pode ler estes livros para passar o tempo. São todos cópias manuscritas que peguei no pavilhão de livros. Olhei para as centenas de volumes à minha frente. Sorri e balancei a cabeça diante de tanto esforço da minha irmãzinha. Ao cair da noite, peguei casualmente um dos livros que GUER trouxe. A biografia de um certo cultivador me chamou a atenção. Dizia que ele foi um gênio inigualável da nossa seita Yua. Ele desafiou sozinho todas as seitas do caminho justo com suas técnicas autorais. Mas, no fim, ele se selou em uma tabuleta no penhasco das tumbas. O motivo foi que ele se casou com uma mulher do clã demoníaco. A seita Tiandao, a maior do caminho justo. Sob a acusação de ele ter corrompido a moral e os costumes. Queria executá-lo a todo custo. Na época, a seita Yua até tentou defendê-lo. Mas acabou cedendo à pressão e escolheu o silêncio. Aquele gênio enfrentou toda a seita Tiandao com suas próprias forças. O resultado foi o seu autosselamento dentro da tabuleta de pedra. Lendo isso, senti uma estranha sensação de familiaridade. Será que o fato de terem destruído meu cultivo também foi por causa de alguma armação da seita Tiandao? E quando vi o nome na última página, fiquei ainda mais inquieto. O nome era exatamente o do gênio inigualável da seita Yua, o Xiaobai. O QI da espada do grande rio que eu aprendi no primeiro dia foi criado por ele. O destino realmente trabalha de formas misteriosas. Depois de terminar a leitura, não consegui resistir e quis ir até a tabuleta de pedra de Wu Xiaobai para dar uma olhada. Peguei um jarro de vinho e fui até a tabuleta do Sénior. Sénior, este Júnior pode ser considerado um herdeiro do seu QI da espada do grande rio. Também admiro sua coragem de lutar por amor, custe o que custar. Agora, ofereço um brinde ao senhor. Após beber o vinho, comecei a circular diretamente a técnica do QI da espada do grande rio. E foi nesse exato momento. O QI da espada do grande rio na tabuleta subitamente rompeu a pedra.
Lentamente, ele se condensou na imagem fantasmagórica de Wu Shaobai. Não esperava por isso. Você realmente aprendeu o meu QI da espada do grande rio. Wu Shaobai olhou para mim com um olhar de gratidão. O sénior não morreu. Olhei para Wu Shaobai com certa confusão. Eu morri há muito tempo. Apenas, naquele momento crucial entre a vida e a morte. Eu compreendi um vislumbre do caminho do santo. Por isso, deixei para trás este fragmento de alma. Mas estive mergulhado em um sono profundo. Foi o seu QI da espada de agora que me despertou. Parece que o destino nos uniu. Deixe-me mostrar o verdadeiro poder do QI da espada do grande rio. Dito isso, Wu Shaobai voou até a borda do penhasco das tumbas. Observe bem, eu só posso desferir um golpe de espada. Mas este golpe contém um traço do poder de um santo. O QI da espada se estende por 90.000 milhas. E a seita Tiandao fica distante da seita Yua. Exatamente 90.000 milhas. Não pude deixar de ficar chocado. Sénior, o senhor pretende atacar a seita Tiandao. Eu vou resgatar minha esposa. Fazendo as contas. Ela já foi aprisionada pela seita Tiandao na torre de refino de demónios por 40 anos. Este golpe de espada é para partir a torre de refino de demónios ao meio. A esposa dele foi aprisionada pela seita Tiandao. Antes que eu terminasse de me surpreender. Inumeráveis quis de espada se condensaram sobre o mar de nuvens em um grande rio. Então, o majestoso QI da espada do grande rio avançou de forma avassaladora. Este golpe foi o ataque mais brilhante e glorioso do Wu Shaobai. Cruzando 90.000 milhas. Fez com que inúmeros velhos monstros também sentissem sua presença. Eles surgiram, observando tudo com profundo choque. Mestres no pico do reino do grande venerável ficaram ainda mais emocionados, soltando brados ao céu. Porque, através deste golpe de espada, eles viram o caminho do cultivo além do nível de grande venerável. Esse é o reino do santo. Algo que não aparecia no mundo humano há exatos 3.000 anos. Enquanto isso, dentro da seita Tiandao, várias grandes formações de selamento desmoronaram instantaneamente. Dezenas de mestres de nível grande venerável caíram ao chão. A torre de refino de demónios foi partida ao meio. Incontáveis mestres do clã demoníaco e de seitas das trevas, que estavam suprimidos pela seita Tiandao, escaparam rapidamente. Nesse momento, a imagem fantasmagórica de Wu Shaobai diante de mim começou a se dissipar lentamente com um sorriso. Em meio aos meus sentimentos profundos, também recordei a intenção daquele golpe de espada de agora há pouco. De repente, senti que o gargalo do pico do reino do grão-mestre parecia estar-se rompendo. Então, voltei para a minha casa de bambu e comecei a meditar para cultivar. Nesse momento, as estrelas no céu brilhavam, recaindo sobre o meu corpo. Cada poro do meu corpo absorvia freneticamente a energia espiritual. Em seguida, senti minha mente se tornar límpida e, do reino do grão-mestre, consegui avançar suavemente para o reino do salto do peixe. No entanto, aquele golpe de espada causou um choque considerável no mundo exterior. Pouco tempo depois, Jiuer também me trouxe as últimas notícias. A seita Tiandao se uniu a mais de 10 grandes seitas ortodoxas. Eles iniciaram sanções contra a nossa seita Yua. Disseram ainda que temos que entregar um tal do Wu Shaobai. Caso contrário, eles destruiriam a nossa seita. Jiuer de repente baixou a voz. Dizem que o Wu Shaobai era o gênio prodígio da nossa seita de 1000 anos atrás. Mas parece que ele não morreu. Um mês atrás, ele desferiu um golpe de espada nível santo, destruindo a torre de refino de demónios da seita Tiandao, apenas para resgatar sua esposa grávida. Ao ouvir isso, eu interrompi subitamente. Jiuer, espera um pouco. Você disse que a esposa dele estava grávida. Sim, é verdade. Isso foi o que a seita Tiandao declarou ao mundo. A seita Tiandao está caçando oficialmente o Wu Shaobai e sua esposa. Não pude evitar de franzir a testa. Essa seita Tiandao, eles exterminam qualquer um que represente uma ameaça. Além disso, a família não deveria pagar pelos erros de um homem. As ações da seita Tiandao, como podem ser mais cruéis que os próprios demónios? Agora eu entendo perfeitamente. Essa seita Tiandao é um lobo em pele de cordeiro. Falam de justiça o tempo todo, mas só cometem atrocidades contra o céu e a terra. Pelo visto, a destruição da minha base de cultivo também foi obra deles. Muito bem, seita Tiandao. Essa dívida, eu farei vocês pagarem com juros. O tempo passou rápido e logo a noite chegou. Jiuer veio até a borda do penhasco das tumbas, relutante em partir. Irmão, eu preciso voltar agora. Nos vemos no próximo mês. Observei a silhueta de Jiuer desaparecer na distância. Virei-me para caminhar de volta à cabana de bambu. Mas, naquele exato momento, ouvi subitamente o grito de agonia de uma mulher. Franzi a testa e me aproximei lentamente. Perto da cabana de bambu, vi uma mulher grávida caída ao chão, o rosto banhado em suor. Havia sangue escorrendo por suas pernas. E atrás dela, 3 caudas de raposa agitavam-se no ar. Comecei a refletir. Será que esta é a esposa do Wu Shaobai? E justo nesse instante, a mulher raposa soltou um grito lancinante.
Em seguida, ouviu-se o choro de um recém-nascido. Parei meus passos imediatamente, não querendo assustar a mulher raposa. Mas pouco tempo depois, ouvi a voz fraca dela: irmãozinho, você poderia vir aqui por um momento? Hesitei por um segundo antes de me aproximar. A mulher raposa estava encostada na pedra tumbular do Xiaobai, com o rosto pálido como a morte. Ao seu lado, uma pequena raposa branca como a neve estava enrolada. Eu sinto a aura de Xiaobai em você. Você o conheceu, não foi? A mulher raposa olhou para mim com os olhos marejados. Compreendendo tudo, respondi: sim. Mas ele se foi para sempre. Então, contei a ela tudo o que havia acontecido. Ao ouvir minhas palavras, o brilho em seus olhos desapareceu. Sua força vital estava se esvaindo a olhos vistos. De repente, ela reuniu o resto de suas forças para agarrar minha calça e implorou: por favor, crie a filha de Xiaobai e minha. Durante 40 anos, usei todo o meu cultivo para retardar o desenvolvimento desta criança. Até que aquela espada de Xiaobai me deu uma esperança. Mas agora, este é o resultado que recebo. Assenti com a cabeça e peguei a pequena raposa no colo. Com o coração pesado, prometi: eu a criarei. Cuidarei desta pequena raposa até que cresça. A mulher raposa pareceu ter todos os seus desejos realizados. Sua energia vital desvaneceu rapidamente. Acariciando a lápide do Wu Xiaobai, ela sorriu e fechou os olhos. Em silêncio, enterrei a mulher raposa junto com o Wu Xiaobai. Depois, levei a pequena raposa de volta para a cabana de bambu. Mas quando a pequena raposa abriu os olhos, suas pupilas puras foram tomadas pelo pânico. Com um guincho, ela fugiu imediatamente da cabana. Ao ver aquilo, minha expressão mudou. Eu a segui rapidamente para fora, apenas para vê-la seguindo o rastro até a lápide de seus pais. Ela chorava de forma dolorosa, arranhando a pedra com suas patinhas. Percebi que ela tinha muito medo de humanos. Por isso, parei meus passos de longe e retornei calmamente para a pequena cabana. A essência de seus pais está aqui. Ela certamente não irá para longe. Vou construir um pequeno abrigo para ela. Vou preparar algo para comer. E depois partirei. No mês seguinte, continuei limpando as estelas e compreendendo as técnicas supremas, como de costume. Ao mesmo tempo, alimentava a pequena raposa todos os dias. Certo dia, um trovão retumbou nos céus da seita Yua, dentro da casa de bambu. A vasta energia acumulada em meu corpo instantaneamente se transformou em uma onda gigante, rompendo o ápice do reino do salto do peixe. Rompi os grilhões e entrei no reino da outra margem. Consegui. Meu domínio da outra margem se expandiu rapidamente. De repente, percebi duas figuras, aproximando-se cautelosamente do penhasco das tumbas. Nesta distância, pude ouvir a conversa deles com clareza absoluta. O diálogo entre os dois me deixou chocado, pois um deles era da nossa seita Yua, responsável por guiar o caminho, enquanto o outro era da seita Tiandao. O objetivo deles era remover a estela do Wu Xiaobai. Primeiro, queriam confirmar se o Wu Xiaobai estava realmente morto. Segundo, queriam ver se encontravam as técnicas supremas do Wu Xiaobai. Ouvindo a conversa dos dois, um brilho gélido passou pelos meus olhos. Essa seita Tiandao é realmente arrogante. O homem já morreu e eles ainda querem saquear seu túmulo. E ainda tem esse traidor da seita Yua. Já que é assim, então não me culpem por não ser gentil. Em seguida, dei uma ordem fria aos 5 fantasmas. Vocês têm estado reprimidos ultimamente, não é? Agora podem atacar. Assim que terminei de falar, as 5 estátuas de pedra de Rakshasa ao redor do pátio se moveram. Transformaram-se instantaneamente em vultos. Então, os 5 fantasmas atravessaram a floresta de estelas, aproximando-se silenciosamente da dupla. E enquanto os dois conversavam, saltaram rapidamente sobre eles. Assustados, o ancião da seita Yua e o homem da seita Tiandao atacaram imediatamente, condensando um escudo circular à frente para se protegerem. No entanto, quando viram os rostos dos 5 rakshasas, gritaram de pavor: esta é a técnica de reivindicação de almas dos 5 fantasmas. Antes que pudessem raciocinar mais, no segundo seguinte, o escudo foi estraçalhado por um golpe de palma de um rakshasa. Em um piscar de olhos, o ataque atingiu o rosto de ambos. Suas cabeças explodiram instantaneamente. Morreram na hora. Sentindo tudo à distância, tomei um gole de chá e ordenei que limpassem os mortos. Limpar tudo perfeitamente, sem deixar o menor rastro de sangue. Do outro lado, sobre uma rocha gigante na margem oposta ao penhasco, um ancião da seita Tiandao esperava, porque estão demorando tanto lá dentro. Será que algo aconteceu? Dito isso, ele deu um impulso com a ponta dos pés, decidindo entrar no penhasco das tumbas para verificar. Contudo, assim que ele entrou no perímetro do penhasco, eu franzi a testa. 2 morreram e agora vem mais um, mesmo estando no ápice do reino da outra margem. E daí? Este penhasco das tumbas não é um lugar onde você entra quando quer. Imediatamente, lancei a metade da xícara de chá para o ar. A água do chá transformou-se em um caído de espada impetuoso e avassalador, voando em direção ao invasor.
No segundo seguinte, um caí de espada torrencial surgiu acima da cabeça do ancião da seita Tiandao. Ao ver o caí da espada do grande rio, o ancião entrou em pânico total. Sem tempo sequer para pensar. Teve seu corpo transpassado pelo caí da espada. Evaporou-se deste mundo para sempre. Ao ver tal cena, senti satisfeito. Acredito que este seja o resultado de ter uma estrutura óssea excepcional, somado aos frutos da minha compreensão diária das técnicas das estelas. Agora, mesmo que alguém esteja um reino acima do meu, eu teria poder para lutar. Nos meses que se seguiram, continuei limpando as estelas e compreendendo as técnicas supremas. Ao mesmo tempo, a pequena raposa começou a se aproximar mais de mim. Como ela não falava, eu a ensinava a ler. Ela é muito inteligente. Aprende quase tudo de primeira. Nesse período de pouco mais de um ano, compreendi todas as estelas em um raio de 5 km ao redor da casa de bambu. Agora, preciso continuar minha exploração profunda. No âmago das estelas de pedra, a primeira técnica que compreendi foi o mantra das 4 imagens da vontade celestial, capaz de invocar as 4 grandes bestas sagradas. Nesse momento, levantei a cabeça para olhar o céu. E percebi que já era de manhã. Só então me dei conta de que perdi a noção de quantos dias se passaram. Parece que quanto mais fundo na estela, mais difícil é a meditação. Ainda bem que minha percepção é altíssima e minha essência espiritual não foi drenada. Se tivessem sugado minha espiritualidade, eu teria virado um vegetal. Já dominei as técnicas supremas das milhões de estelas no penhasco das tumbas. Deixando para trás esse milhão de monumentos, decidi voltar para a cabana de bambu. Entretanto, assim que cheguei à cabana, vi que a pequena raposa estava arranhando furiosamente a minha porta. Ela me encarava com um olhar cheio de ressentimento. Então, usou as patas para escrever: "Onde você se meteu? Estou com muita fome." Sorri levemente e, um pouco sem jeito, respondi: "Eu estava cultivando. Acabei me esquecendo da minha raposinha. Sinto muito, de verdade. Vou preparar um banquete para você agora mesmo." Momentos depois, peguei alguns peixes e fiz uma fogueira ali mesmo. Assim que os peixes ficaram prontos, a raposinha começou a devorar tudo como se não houvesse amanhã. Até seu pelo branquinho ficou todo sujo. Enquanto observava a criaturinha, peguei um galho e escrevi no chão: "Quer que eu te ensine a cultivar?" A raposinha parou de comer instantaneamente. Ela ergueu a cabeça e olhou para mim, com olhos transbordando ódio e aversão. Virou as costas e voltou correndo para o seu ninho. Olhei para as costas da raposinha e balancei a cabeça. Pelo visto, ela já nasceu com consciência própria desde o ventre materno. Deve nutrir um desprezo profundo pelos humanos. Se a mãe dela não a tivesse confiado a mim, ela certamente não ficaria aqui. Após um breve momento de hesitação, voltei para a cabana e fechei os olhos para meditar. Senti que o mantra das 4 imagens da vontade celestial era extremamente poderoso. Mas definitivamente não era uma técnica de nível venerável ou grande venerável. Contudo, neste mundo, o nível de grande venerável já é o limite absoluto. O que diabos está acontecendo? Segundo os registros, 3.000 anos atrás, realmente existiam cultivadores de nível sagrado. Isso me faz questionar o que realmente aconteceu há 3 milénios. Esse mistério me deixa inquieto. No entanto, para o mundo exterior, eu não passo de um lixo inútil. Por enquanto, ninguém descobriu o meu segredo. Preciso evoluir rapidamente. Caso contrário, com a minha velocidade de cultivo, se a seita Tiandao descobrir, eles virão me apagar da existência. Então, sob o brilho do luar, comecei a praticar meus golpes lentamente, tentando acalmar a ansiedade em meu coração. Mas, nesse exato momento, notei que a raposinha estava ali perto, imitando meus movimentos, copiando cada detalhe, pouco a pouco. Abri um leve sorriso. Usei a lei da longevidade para direcionar o que ia absorvido para perto dela, permitindo que ela o absorvesse. Finalmente, após um mês, parece que ela se convenceu da minha gentileza e boas intenções. A raposinha aceitou treinar ao meu lado. Agora, ela acha cansativo demais caminhar, e simplesmente sobe no meu ombro para descansar. Fico até sem palavras. Dizem que a intimidade gera abuso, e ela já está em casa até demais. Dali em diante, a raposinha se tornou minha sombra, inseparável. Fiquei feliz por ter ganhado uma pequena companheira. Com o passar do tempo, meu cultivo alcançou o 8º nível do reino da outra margem. Certo dia, senti a presença de Jiuer, que não via há meses. Pela aura que emanava, percebi que ela já havia entrado no reino do salto do peixe. Olhei para a raposinha e disse: "Minha irmã está vindo. Quero conhecê-la." Ao ouvir isso, a raposinha ficou paralisada por um segundo. Depois, recuou rapidamente e acenou negativamente para mim. Em seguida, correu para se esconder dentro da cabana de madeira. Logo depois, Jiuer veio correndo, radiante: "Irmão." Eu avancei para o reino do salto do peixe. Eu sorri e acariciei a cabeça dela. A lei da longevidade permite o cultivo contínuo. Continuo se esforçando. Jiuer assentiu e deu um tapinha em sua bolsa de armazenamento. Ela tirou orgulhosamente mais de 10 jarras de vinho fino. Todos estes são vinhos seletos com mais de 100 anos. Desta vez, se eu não tivesse alcançado o reino do salto do peixe,
O grão-mestre com certeza não me deixaria pegá-los escondida. Eu balancei a cabeça rindo. Que jeito de falar, desde quando se precisa da permissão de alguém para roubar algo. Recentemente, minha visão sobre a seita Yue e sobre o mestre da seita mudou um pouco. Já não sinto aquele ressentimento de antes. Pois agora sei que a seita Tiandao é verdadeiramente por trás de tudo. E entendi a lei da selva. Os fracos são sempre os que mais apanham. Após guardar o vinho fino, perguntei casualmente, aconteceu algo novo na seita Yue recentemente. Mas Yue, ao ouvir isso, soltou um longo suspiro. A seita Tiandao se uniu a outras seitas. E as sanções contra nós estão pesadas demais. Agora os recursos na seita Yue estão escassos. E o coração dos discípulos está instável. Assim que Yue terminou de falar, eu franzi a testa. O bloqueio da seita Tiandao é tão forte assim. Será que o mestre da seita não consegue pensar em uma solução? Assim que minhas palavras cessaram, a expressão de Yue ficou ainda mais sombria. Ela me revelou um problema ainda maior. Acontece que muitos anciãos da seita Yue estão tentando um golpe, culpando o mestre por sua tirania ter atraído as sanções da Tiandao. Dizem que ele prejudicou os interesses de toda a seita. Atualmente, o mestre da seita está praticamente em um beco sem saída. Entendendo a situação, me preocupei. Se a seita Yue cair, minha tranquilidade também será afetada. Sem falar no que pode acontecer com Yue. Então, olhei seriamente para ela e disse, já que é assim, vai e entregue a lei da longevidade ao seu mestre. Isso deve ser o suficiente para virar o jogo. Yue hesitou um pouco, irmão. Apenas a lei da longevidade pode reverter essa situação. Eu assenti, sinalizando que não haveria problema. A lei da longevidade é o alicerce da seita Yue. Foi justamente após a perda dessa lei que a seita Yue começou a ser oprimida pela Tiandao. Além disso, ao entregar essa técnica, seu status na seita Yue será absolutamente supremo no futuro. Dito isso, mandei Yue procurar o mestre da seita imediatamente. Enquanto isso, o mestre da seita Yue estava no grande salão, com o semblante carregado. O poder da seita Tiandao é vasto demais. Se as coisas continuarem assim, temo que nossa seita Yue acabe se desintegrando. Nesse momento, o antigo mestre da seita atrás dele também suspirou, xingando furiosamente aquele bando de traidores vira-latas, que se debandaram para o lado da seita Tiandao. E foi exatamente nessa hora que a bela silhueta de Yue surgiu, mestre, grão-mestre. Eu tenho a versão completa da lei da longevidade para lhes entregar. O mestre ia mandá-la levá-la ao pavilhão de escrituras. Mas subitamente caiu em si, e arregalou os olhos instantaneamente. Ele olhou para Yue incrédulo, o que você disse? A versão completa da lei da longevidade. Yue, você não está brincando, está? Ao ver a reação deles, Yue sorriu levemente. E começou a demonstrar a técnica imediatamente. Ao observarem a forma como Yue absorvia o QI espiritual, o mestre e o antigo mestre caíram em prantos. Esta é a lei da longevidade que buscamos por 3000 anos. Em seguida, eles começaram a questionar a origem da técnica. Yue inventou casualmente que o mestre misterioso a transmitiu para ela, descrevendo a cena com riqueza de detalhes. Disse ainda que o tal mestre não queria ser perturbado. Após ouvirem o relato de Yue, o mestre da seita ficou extremamente emocionado. Ele decidiu levar Yue imediatamente para ver um ancião supremo, pois ao garantir o apoio deste poderoso ancião da seita, a situação política se estabilizaria consideravelmente por agora. Pouco depois, aquele ancião supremo viu Yue executar a lei da longevidade. Ele ficou tão emocionado que chegou a soluçar. Eu estive preso no auge do reino de Grande Venerável por 2000 anos. Finalmente vejo uma luz no fim do túnel. O mestre da seita, vendo o ancião supremo naquele estado, percebeu que tinha conseguido ganhar o apoio dele. Então, apressou-se em pedir o conselho do ancião supremo sobre como resolver a situação atual. O ancião supremo disse com voz cansada, já que recuperaram a lei da longevidade. Aqueles anciãos internos não conseguirão mais causar problemas. Quanto ao bloqueio da seita Tiandao, todos devem aguentar firmes por enquanto. Esperem até que eu saia da minha reclusão. O mestre da seita ouviu e entendeu tudo. O ancião usaria a lei da longevidade para ascender ao Reino Santo. Esse é um nível que não se vê há 3000 anos. Logo, Yue, muito solícita, começou a explicar a lei da longevidade para o ancião supremo. A notícia de que a lei da longevidade fora recuperada voou da seita Yue para o mundo exterior. Enquanto isso, eu alcancei o auge do reino da outra margem. Mas estava travado, incapaz de romper para o reino de Venerável. Comecei a ficar um pouco impaciente. Após ensinar a pequena raposa a caçar, decidi entrar em meditação profunda e isolada. Mas desta vez, a raposinha insistiu em me puxar até a beira do penhasco das tumbas. Lá no alto, ela apontou para o horizonte distante. Segui a direção apontada e librei meu sentido espiritual. Era uma tribo de mortais comuns. Vi idosos atormentados por doenças, estudantes queimando pestana nos estudos, casais vivendo em harmonia, e pessoas mesquinhas perdidas em seus cálculos. Naquele instante,
Testemunhei todas as facetas da vida mundana. Era como se eu estivesse lá entre eles, sentindo novamente o charme do mundo mortal e mergulhando nele. Essa experiência durou 3 meses inteiros. De repente, em um belo dia, o gargalo dentro de mim começou a ceder. Inconscientemente, rompi para o reino de Venerável. Senti a mudança em meu corpo e fiquei extremamente surpreso e feliz. Então, para ser um Venerável, é preciso compreender as mazelas da vida humana. Somente através da metamorfose do comum é que se torna um Venerável do mundo mortal. Com o meu avanço, o tempo que Gil-er passou com o Ancião Supremo, transmitindo técnicas, já somava 3 meses. Ao partir, o Ancião Supremo pareceu pressentir algo. Ele alertou Gil-er com seriedade. Sinto que mestres da seita Tiandao têm nos espionado ultimamente. Você deve agir com cautela redobrada. Você é o tesouro da nossa seita Yua. Gil-er assentiu com a cabeça. Então, sorrindo, disse, eu tomarei cuidado. Meu mestre e meu grão-mestre também vão me proteger. Dito isso, ela partiu em disparada rumo ao penhasco das tumbas. Num piscar de olhos, a silhueta de Gil-er apareceu no penhasco. Ela começou a tagarelar sem parar sobre tudo o que aconteceu nesses 3 meses. Como a lei da longevidade estabilizou a seita. E como ela se tornou grande amiga do Ancião Supremo. Sem percebermos, o céu já estava escuro. Gil-er bocejou e disse, irmão, hoje eu não vou embora. Nestes 3 meses, já cultivei até o auge do reino do salto do peixe. O mestre da seita já não me vigia mais tão de perto. Eu quero comer a comida que você faz. Olhei para Gil-er fazendo manha. E balancei a cabeça resignado. Está bem. Vou preparar o jantar para você. Dito isso, virei-me para sair. Nesse momento, eu ainda não havia notado. Mas em uma árvore no lado oposto do penhasco das tumbas, uma figura estava pendurada de cabeça para baixo. Um par de asas envolvia seu próprio corpo. Essa pessoa era ninguém menos que o Rei Morcego. Um dos assassinos da raça demoníaca criados pela seita Tiandao. Especialista em ocultar sua presença. Até mesmo um grande venerável teria dificuldade em descobri-lo. Ele observava a pequena cabana ao longe, murmurando para si mesmo. Pensou que, ao incapacitar Shen Qingshan, a seita Yua não teria mais chances de ascender. Não imaginava que, em tão pouco tempo, a irmã de Shen Qingshan, com apenas 10 anos, já alcançaria o reino do salto do peixe. Ela precisa ser eliminada. Então, ele moveu seu corpo rapidamente, lançando-se em um mergulho veloz. Mas no instante em que ele se moveu, eu imediatamente percebi. Entrei em estado de combate no mesmo segundo. Ele certamente veio atrás de Gil-er. Esse sujeito não é comum. Só o notei quando ele já estava tão perto. Em seguida, virei a palma da minha mão. E as 4 bestas sagradas surgiram ao meu redor. Este é o meu golpe fatal mais poderoso atualmente. Se conseguirei detê-lo, agora depende do destino. No segundo seguinte, empurrei levemente a palma da mão. E as 4 bestas sagradas, como feras indomáveis, avançaram contra a silhueta furtiva do Rei Morcego. Um golpe certeiro. Nesse momento, o Rei Morcego olhou horrorizado em minha direção, caindo rapidamente do céu. Ele provavelmente nunca imaginou, em toda a sua vida, que eu seria o autor do ataque. Antes de morrer, suas pupilas ainda carregavam um brilho de incredulidade. O fato de este golpe ter causado morte instantânea prova o quão poderosa é esta técnica cultivada. Claro, também se deve ao meu ataque surpresa nas sombras. Ao ver esta cena, ordenei calmamente aos 5 fantasmas. Vão e limpem a bagunça. No dia seguinte, Gil-er acordou sentindo-se totalmente revigorada. Após se arrumar, ela olhou para mim com alegria. Dormir perto do meu irmão é sempre mais tranquilo. Ainda preciso concluir a tarefa que o mestre me confiou hoje. Preciso ir agora, irmão. Após a partida de Gil-er, retornei ao meu estado de cultivo fervoroso. Não muito tempo depois, meu reino já havia alcançado o pico do nível venerável. Neste dia, sentei-me com as pernas cruzadas, circulando a espiritualidade interna para romper o gargalo de venerável. E a barreira imediatamente começou a ceder. Logo, acelerei o fluxo do meu poder espiritual. Atrás de mim, as projeções dos 3 ancestrais Budas surgiram. As 4 bestas sagradas também rugiam silenciosamente. No instante seguinte, senti os céus e a terra tremerem violentamente. Vi um mundo inteiramente novo. Vi claramente o grande Dao do mundo. Entretanto, também vi algo que me deixou chocado. O grande Dao do mundo estava, na verdade, acorrentado. Ele só conseguia fluir com extrema dificuldade e lentidão. Isso me fez questionar, seria este o motivo pelo qual ninguém conseguiu ascender a santo nos últimos 3.000 anos? Se não fosse pela minha percepção invencível. Receio que eu também não veria o bloqueio do grande Dao. Então, ergui minha mão, manifestando um pergaminho do mundo mortal. Este era o Dao que eu compreendera antes, mas era apenas isso. Eu queria continuar a compreender o grande Dao, mas não conseguia extrair nada através daquelas correntes. E enquanto eu refletia sobre as causas disso, Gil-er aproximou-se às pressas. Mas hoje não era o dia que costumávamos nos encontrar. Fiquei curioso sobre o que teria acontecido com Gil-er no meio da noite.
Porque você veio com tanta pressa. Gil Er respirou fundo antes de falar. Irmão. O grão-ancião faleceu. Fiquei chocado ao ouvir isso. O grão-ancião viveu por 2000 anos. Ele já era um mestre no pico do nível grande venerável. E ainda estudou a lei da longevidade para estender seu tempo de vida. Como ele pôde falecer? Gil Er, triste, explicou, o grão-ancião. Ele esteve meditando sobre a lei da longevidade nestes últimos dias. Ele queria romper a grande barreira mortal e tornar-se um santo. Mas todas as suas tentativas falharam. Na última vez, ele chegou a queimar sua própria alma vital. Mas, no fim, ainda faltou um pouco. Ele acabou se desintegrando. Ao ouvir aquilo, percebi imediatamente o que estava acontecendo. A queda de um mestre no auge do reino grande venerável da seita Yua. Temo que a seita Yua esteja em sério perigo agora. Então, Gil Er falou exatamente o que eu previ, irmão. Desta vez, a seita Tiandao provavelmente lançará um ataque direto contra nós. Quando a hora chegar, enviarei guardas para escoltá-lo de volta à dinastia da Qi. Lá, você poderá viver como um príncipe comum, longe dos perigos do mundo do cultivo. E, sem me dar a chance de dizer uma palavra, ela partiu. Eu sabia que Gil Er estava escondendo algo de mim. Ela só agiu assim para que eu não me preocupasse. Momentos depois, cheguei ao pico onde o Elder Supremo havia transcendido. Fechei meus olhos para sentir a energia local. Logo, o poder espiritual remanescente começou a formar uma visão. O poder de um grande venerável era como uma pequena grama recém-brotada, lutando para romper a superfície do solo, transbordando com uma vitalidade exuberante, pronta para absorver a energia de um novo mundo. Entretanto, naquele exato momento, a energia entre o céu e a terra evitou a pequena grama como se fosse uma praga, impedindo-a de absorver qualquer QI espiritual. Naquele instante, senti plenamente o desespero do Elder Supremo. Enfrentar a morte iminente sem ter o que fazer. Isso me deu a certeza absoluta de que as leis do caminho celestial foram propositalmente acorrentadas por alguém. Parece que para desvendar esses mistérios, devo descobrir o que realmente aconteceu há 3000 anos. Enquanto eu continuava refletindo, senti subitamente uma onda de energia avassaladora. Ela avançava como uma torrente em direção aos portões da seita Yua. Inacreditável. 20 cultivadores do reino grande venerável. Em seguida, o mestre da seita Yua apareceu nos portões, acompanhado por um grupo de elders. Ao ver a multidão à sua frente, sua expressão mudou drasticamente. Rangendo os dentes, ele disse, a seita Tiandao é realmente um bando de hienas. Basta nos verem fracos para virem querendo nos despedaçar. Então, Tian Qingzi, o grande venerável da seita Tiandao, pronunciou-se. Vocês, escória da seita Yua, destruíram nossa torre de refino de demonios e se mancomunaram com seitas demoníacas. Hoje, minha seita Tiandao aplicará a justiça dos céus. O mestre da seita Yua ficou pálido de raiva ao ouvir isso. Bela desculpa essa de justiça dos céus. Com que olhos você nos viu aliados a demonios? Nós sequer teríamos força para destruir aquela torre. Parem de fingir essa aura de retidão moral. Assim que ele terminou de falar, Tian Qingzi abandonou o disfarce imediatamente. Ele declarou, o único pilar da seita Yua já caiu. Rendam-se agora e entreguem-se sem lutar. Ainda não é tarde para abandonar o mal e seguir o caminho correto. Caso contrário, não me culpem por varrer a seita Yua do mapa. Nesse momento, o antigo mestre da seita, que observava tudo em silêncio, deu um passo à frente. Querem destruir minha seita Yua. Um mestre no auge do reino grande venerável e esses elders. Receio que não seja o suficiente. Tian Qingzi soltou um riso de desdém. É mais do que o suficiente. Eu conheço os trunfos da seita Yua. Vocês dependiam apenas daquele velho imortal. Mas todos sabemos que ele já era. Agora, da geração mais jovem, a única capaz de lutar. Provavelmente é apenas esta garotinha aqui. Não. Uma pena que ela também esteja prestes a perecer. Ao terminar de falar, ele apontou para Gil Er. O mestre da seita imediatamente se colocou na frente de Gil Er para protegê-la. Os demais também se puseram em posição de combate. Pareciam todos decididos a resistir até o fim. Essa cena, ao menos, não me decepcionou. Finalmente mostraram alguma coragem por uma vez. Eu, calmamente, apenas agitei minha mão. No instante seguinte, um QI de espada brilhante se transformou em um imenso rio. Diante dos olhos de Tian Qingzi, o poderoso grande venerável, surgiu o ardente QI da espada do grande rio do Wuxiaobai. Você realmente não morreu. O mundo aclama como um gênio inigualável. Mas e daí? Hoje, você morrerá de uma vez por todas. Tian Qingzi então liberou todo o seu poder. Porém, antes que pudesse atacar, aquele QI da espada do grande rio continuou sua pressão esmagadora. Com uma elegância magnífica, a espada atravessou a testa de Tian Qingzi, seguindo em direção a todos os outros grandes veneráveis que o acompanhavam. Todos pereceram sob o poder do meu QI da espada. Neste exato momento, todos da seita Yua ficaram paralisados de choque. Será que aquele gênio ainda está vivo? Enquanto isso, permaneci oculto no topo da montanha distante, sem revelar minha presença. Desta vez, se não fosse por Gil Er, eu jamais teria agido tão abertamente.
Virei-me e voei em direção ao pavilhão de escrituras da seita. Eu preciso encontrar respostas. O motivo de não haver um único santo no mundo humano há 3.000 anos. Peguei todos os livros do pavilhão que mencionavam a Grande Guerra de 3.000 anos atrás. E os levei de volta para o penhasco das tumbas. Enquanto isso, o mundo exterior fervilhava comentando sobre aquele golpe de espada lendário. Mas eu, o verdadeiro autor de tudo, não dei a mínima. Afinal, por mais que tentassem, jamais suspeitariam de mim. Em seguida, peguei um livro antigo. Na última página, palavras borradas diziam: alguém, por puro egoísmo, iniciou um plano para enganar os céus e ocultar a verdade. Desde então, não há mais esperança para o mundo do cultivo. Terminei de ler e franzi o senho levemente. Isso parece confirmar minha suspeita de que o caminho celestial foi deliberadamente selado por alguém. Continuei minha busca. E comecei a entender o que houve 3.000 anos atrás. A seita Yue era, na época, a seita número 1 do caminho justo. Houve uma grande guerra há 3 milénios, após a qual quase todos os mestres da seita Yue pereceram. Foi por isso que a seita Tiandao ascendeu tão rapidamente. Mas os detalhes específicos daquela batalha final parecem ter sido apagados propositalmente da história. Porém, notei um nome que aparecia repetidamente. O que me chamou a atenção: o Deus da Espada. O cultivador mais forte da seita Yue de 3.000 anos atrás. E ele também está aqui, nesta floresta de estelas. Sem hesitar, fui imediatamente procurar a estela de pedra relacionada ao Deus da Espada. Rapidamente, me deparei com uma estela de pedra. As gravuras estavam borradas, mas ainda era possível distinguir uma figura imponente, portando uma espada. Não podia ter certeza se era o Deus da Espada, mas decidi meditar nela a si mesmo. Em pouco tempo, fiquei absolutamente chocado, pois aquela estela era, de fato, a lápide do Deus da Espada. A técnica suprema que compreendi chama-se técnica de saque de espada corta-céus. O QI da espada que acabei de absorver parecia ter criado uma conexão espiritual com a estela, fazendo o cenário diante dos meus olhos começar a mudar. De repente, vi visões de 3.000 anos atrás. Imagens do Deus da Espada sob a luz do luar, com sua espada sagrada na cintura. Havia dezenas de cadáveres caídos atrás dele. Pela aura, o nível deles superava em muito o auge do reino de Grande Venerável. Eram, no mínimo, do reino de Santo. Então, o Deus da Espada olhou para o céu e rugiu: para impedir que outros te superem, você massacrou inúmeros mestres, usando o sangue e as almas deles para erguer uma barreira e aprisionar o caminho celestial, cortando o caminho de cultivo para todas as gerações futuras. No segundo seguinte, o céu calmo foi tomado por nuvens negras furiosas, que se fundiram no formato de um rosto colossal que cobria o mundo. O grande caminho foi selado, isso já é um fato. Não há nada que você possa mudar. Assim que a voz silenciou, o Deus da Espada sorriu levemente. Nada que eu possa mudar. Dito isso, ele queimou sua própria alma diretamente, canalizando todo o seu poder em um golpe de espada que cortou as profundezas do firmamento. Metade do rosto gigante no céu desapareceu instantaneamente. Até mesmo aquela formação ancestral soltou um estalo de rachadura. Nesse momento, o rosto gigante rugiu furioso: seu louco! Mesmo que tenha destruído metade do meu espírito primordial, você ainda não quebrou esta grande formação. Mas o Deus da Espada apenas soltou uma risada de desdém. Com isso, você certamente cairá em um sono profundo. E as gerações futuras certamente verão surgir talentos brilhantes que destruirão esta formação, trazendo de volta o grande Dao ao mundo mortal. Após dizer isso, ele se dispersou com o vento e desapareceu. No segundo seguinte, eu retornei à realidade, ficando parado no mesmo lugar, atordoado. Senti como se tivesse descoberto um segredo avassalador. Um misto de choque e pavor me consumia. Rapidamente, recuperei a compostura. Aquele ser misterioso e poderoso deseja dominar este mundo. Mas parece que ele ainda não despertou totalmente. Caso contrário, o mundo inteiro já teria sido escravizado por ele. No momento, o destino meu e de Jue está em jogo. Mas agora temos um problema sério. Não temos a menor pista de onde ele está adormecido. Eliminá-lo antes que desperte será uma tarefa árdua. O segundo caminho é quebrar o selo, fazer o grande Dao retornar e eu mesmo alcançar o reino sagrado. Porém, embora meu poder de combate atual seja formidável, meu cultivo ainda está apenas no primeiro nível do Grande Venerável. Ainda preciso cultivar rapidamente até o pico do Grande Venerável. Só então terei o que é preciso para desferir esse golpe de espada definitivo. Nos dias que se seguiram, continuei focado em minha compreensão e cultivo. Certo dia, logo após terminar de cultivar junto com a pequena raposa, senti a presença de Jue se aproximando do penhasco das tumbas. Então, olhei para a pequena raposa e disse: minha irmã está vindo. Você quer conhecê-la? Ao ouvir isso, a pequena raposa desistiu de fugir, o que tomei como um consentimento silencioso para conhecer Jue. Momentos depois, Jue veio correndo, acenando alegremente com as mãos. Eu a observava com um sorriso no rosto. Por que será que ela está tão radiante? Jue começou a descrever a situação para mim com grande entusiasmo.
contando como a seita Tiandao veio nos provocar. E acabou sendo aniquilada pelo cair da espada do grande rio. Disse também que agora a seita está virando o mundo de cabeça para baixo, à procura de Wu Shaobai e de seu sucessor. No entanto, ela omitiu o perigo que ela própria correu. Sua expressão estava cheia de admiração enquanto narrava os fatos. E assim que Jiuer terminou seu relato animado, foi que ela notou a pequena e linda raposa ao meu lado. Que raposinha mais fofa, é o irmão que está cuidando dela. Assenti com um sorriso, ela é minha amiga. Mas tem uma personalidade um pouco tímida com estranhos. Jiuer, que ia tentar acariciá-la, parou e mudou de assunto. Agora que os problemas da seita Yue foram resolvidos, não preciso mais mandar o irmão de volta para a dinastia imperial. Além disso, o mestre disse para eu alcançar o nível de venerável o quanto antes, pois ele passará o cargo de líder da seita para mim. Fiquei confuso ao ouvir aquilo. O líder Feng Baiyu está no auge de seu poder, porque passaria o cargo para você tão cedo? Jiuer balançou a cabeça, eu também não sei. Mas o mestre me garantiu que já fui escolhida como a próxima líder da seita Yue. Eu também quero ser a líder. Assim poderei conceder anistia ao meu irmão e usar os recursos da seita para que ele possa trilhar novamente o caminho do cultivo. Emocionado, acariciei a cabeça daquela menina boba. Seu irmão está muito bem aqui. Não precisa que você venha salvá-lo. Momentos calorosos sempre passam rápido demais. À noite, Jiuer retornou para o interior da seita. Observei sua silhueta partindo e murmurei para mim mesmo. Em alguns anos, alcançarei o topo do grande venerável. Neste mundo de Daoselado, absolutamente ninguém poderá intimidar você. Por outro lado, após a aniquilação dos mestres da seita Tiandao, o alto escalão passou dias discutindo calorosamente. Alguns sugeriram lançar um desastre total sobre a seita Yue para dizimá-los, enquanto outros temiam o cair da espada do grande rio. Isso fez com que, após vários dias, não chegassem a um consenso. Por isso, a seita Tiandao, sempre conhecida por sua vingança implacável, ainda não havia feito nenhum movimento. Nesse momento, o líder da seita Tiandao, Ai Tianshui, falou com uma voz sombria. Já entrei em contato com o mestre da lança do Noroeste. Prometi a ele grandes recompensas. Em 3 meses, ele agirá para eliminar o mestre oculto da seita Tiandao. Deixem que o pessoal da seita Yue se alegre por enquanto. Assim que as palavras foram ditas, um ancião exclamou entusiasmado, o rei dragão do Noroeste. Aquele que, há 40 anos, superou o Wu Shaobai por meio movimento. Com a intervenção dele, aquele mestre oculto certamente será morto. Depois disso, iremos até lá para exterminar os remanescentes da seita Yue. Que plano perfeito! Os outros anciãos também ficaram satisfeitos com o plano. E todos manifestaram seu apoio. Eu ignorava que a seita Tiandao planejava usar a faca de outrem para matar. Continuei a cultivar e meditar como de costume. Finalmente, após 3 meses, graças ao acúmulo de conhecimento no penhasco das tumbas, meu cultivo alcançou o ápice do reino do grande venerável. O nível mais alto que se pode atingir no mundo atualmente. O maior desafio agora é como romper essa barreira para entrar no reino do santo. Sendo assim, sentei-me em posição de lótus, liberando a projeção do Sutra Budista das 3 vidas. Expandi minha percepção espiritual para sentir o grande Dao remanescente neste mundo. E foi nesse exato momento, uma lança longa, emitindo um brilho gélido, apunhalou diretamente minha projeção espiritual. Que ousadia! Quem se atreve a espionar o mestre da lança do Noroeste? Prepare-se para morrer. No segundo seguinte, minha força espiritual foi perfurada. Despertei instantaneamente do meu transe meditativo. Como pode haver um mestre tão forte perto da seita Yue? E ainda por cima, ele foi capaz de detectar minha percepção. Provavelmente o cultivo dele também está no limiar do reino do santo. Logo em seguida, percebi a verdade. Este deve ser o mestre contratado pela seita Tiandao. Eles devem estar com medo do meu cair da espada do grande rio. Planejam eliminar a ameaça oculta da seita Yue antes de atacarem. Mas parece que eles fizeram os cálculos errados. Imediatamente, a luz do Buda das 3 vidas atrás de mim brilhou intensamente. Minha força espiritual jorrou intensamente, transformando-se em um caído de espada afiado que voou contra o rei da lança do Noroeste. O rei da lança do Noroeste firmou seu corpo, e sua lança feroz transformou-se em um dragão azul, que abriu sua bocarra sangrenta para devorar minha alma. No entanto, minha força espiritual estava envolta no poder do Sutra Budista das 3 vidas. Em um instante, o dragão azul foi estraçalhado. Toda aquela pressão caiu sobre o rei da lança do Noroeste. Nesse momento, a expressão dele mudou drasticamente. Com o rosto distorcido, ele soltou um rugido de fúria. Toda a energia interna dele explodiu de uma só vez. Só assim ele conseguiu, com muita dificuldade, repelir meu ataque. Depois, ele olhou para a cratera de quilômetros de extensão sob seus pés. Com os olhos cheios de descrença, ele perguntou, quem é você? Como consegue condensar sua força espiritual a esse nível? Eu, que já superei o ápice do grande venerável, mal pude resistir. Sou o homem da seita Yue que você pretendia matar. Infelizmente, você não terá a chance de me ver novamente.
Minha voz estava calma. Então, apontei meu dedo bruscamente. Um feixe de luz de espada, aparentemente simples, foi disparado. Mas esse brilho continha a fusão de 3 vidas. A essência do sutra budista e da técnica de saque de espada corta-céus. O rei da lança do Noroeste sentiu um desespero avassalador em seu íntimo. No segundo seguinte, ele foi desintegrado pelo cair da espada. Restando apenas aquela lança, partida ao meio. Cravada no centro da grande cratera. Sobre a morte do rei da lança do Noroeste. Eu não dei a mínima importância. Pois desde que atingi o ápice do grande venerável, sinto que, enquanto nenhum santo aparecer neste mundo, eu já sou invencível. Mas o mundo humano atual é como um pequeno lago raso. Dominá-lo não tem sentido nenhum. Ainda mais quando aquele mestre misterioso despertar. Todos os mestres humanos terão que se curvar diante dele. Eu não sei nada sobre ele. Por enquanto, preciso encontrar um jeito de quebrar as correntes do grande Dao o quanto antes. Mas os poderosos da seita Tiandao não pensavam da mesma forma. Eles ainda aguardavam notícias do rei da lança do Noroeste. No entanto, o que receberam foi a notícia da queda do rei da lança. Isso deixou os grandes mestres da seita Tiandao em choque total. Um ancião olhou incrédulo para o mestre da seita, Shuishan. Como pode o mestre oculto da seita Yua ser tão aterrador? Afinal, quem é ele? Após ouvir, Shuishan disse friamente, se nem a própria seita Yua sabe onde esse mestre se esconde. Nossos espiões teriam ainda menos chance de descobrir. Agora, os ancestrais estão em reclusão meditando sobre a aura dos santos. A menos que a seita esteja em perigo mortal, eles não sairão. Mas mal ele terminou de falar, um ancião prontamente sugeriu, embora não possamos atingir o mestre misterioso da seita Yua, podemos realizar uma operação de decapitação para lhes dar uma lição. Recentemente, a seita Yua e a seita demoníaca do ódio eterno vão realizar uma troca de recursos. Feng Baiyu conduzirá a transação pessoalmente. Essa proposta rapidamente obteve a aprovação de todos. Afinal, a seita Tiandao, acostumada com a arrogância, jamais engoliria esse desaforo sapo abaixo. Sob o manto da noite, uma silhueta escapou sorrateiramente da seita Tiandao. Agora, eu quero dar o próximo passo. A resposta deve estar neste misterioso bosque de 1 milhão de estelas. Desta vez, encontrei uma estela de pedra muito estranha. Ela estava coberta de trepadeiras, parecendo completamente arruinada. Assim que removi a vegetação da estela, vi o entalhe de um livro gravado na pedra. Foi a primeira vez que vi um livro esculpido em uma estela. Após observar com muita atenção, um livro do grande Tao se manifestou em meu mar de consciência. Ele podia registrar o Tao que eu mesmo compreendia, e então realizar deduções automáticas dentro do livro. Em seguida, escrevi o Tao das vicissitudes da vida que compreendi no livro do grande Tao. Comecei a meditar sobre o grande Tao. No entanto, bem nesse momento, 7 badaladas ecoaram estrondosamente pela seita Yua. Ao ouvir, franzi levemente a testa. Esse som de sino significa que o mestre da seita faleceu. Neste momento, no grande salão da seita Yua, mais de uma dezena de anciãos chegaram às pressas. Ao verem o mestre Feng Baiyu ensanguentado e com o coração arrancado, todos ficaram com o semblante tomado pela fúria. Já Jue estava prostrado ao lado de Feng Baiyu, com os olhos banhados em lágrimas. Nisso, o ancião do salão de execução apresentou uma carta secreta do falecido mestre, anunciando Jue como a nova líder da seita Yua. Ele então se curvou imediatamente para saudar a nova mestra. Em seguida, o antigo mestre substituto também começou a prestar as devidas honras. Os outros anciãos entenderam que se esses dois poderosos apoiavam Jue, então a sucessão já estava decidida há muito tempo. Assim, um por um, curvaram-se diante da nova líder. Eu presenciei tudo do penhasco das tumbas. Mas pensei em um problema muito incômodo. Após terminar o funeral do mestre, será que a Jue vai querer me libertar daqui? Portanto, comecei a arquitetar um plano. Muito tempo se passou, até que Jue voltou ao penhasco das tumbas com o rosto carregado de preocupação. Ao vê-la, sorri e preparei uma xícara para ela. Ora, a nova mestra da seita Yua finalmente resolveu-me dar a honra de vir tomar um chá. Jue me lançou um olhar de desdém e começou a desabafar tudo de uma vez só, sem parar. Acontece que, após assumir o cargo, ela descobriu que 80% dos recursos da seita estavam nas mãos dos anciãos. O que sobrava era dividido entre os discípulos para o cultivo. Por isso, ela queria realizar uma reforma. Mas isso feriu diretamente os interesses dos anciãos. Até o ancião de execução, que antes a apoiava, começou a se opor. Após terminar de falar, ela disse desanimada, se ao menos aquele mestre misterioso da nossa seita apoiasse a minha reforma. Agora todos o temem e o respeitam. Mas infelizmente esse sénior se esconde de todo mundo. Ao ouvir isso, percebi que era hora de colocar as cartas na mesa. Dessa forma, posso permanecer no penhasco das tumbas sem levantar suspeitas. Então, tomei um gole de chá calmamente. Na verdade, aquele mestre misterioso
Não está em um lugar distante. Está bem diante dos seus olhos. Jiuer ouviu e ficou digerindo essas palavras por um longo tempo. Então, ela olhou para mim, seu irmão, com total descrença. Não pode ser você, pode. Seu cultivo e seus meridianos não tinham sido destruídos. Ao ouvir isso, eu a lembrei, você ainda se lembra. De quem te ensinou a lei da longevidade. Jiuer percebeu a ficha cair instantaneamente. De repente, ela deu um grito e agarrou meu braço. Sinto como se estivesse vivendo um sonho. Irmão, quão forte você é afinal. Eu não sabia como responder a Jiuer. Então, estendi a mão e apontei para um lugar a quilômetros de distância. Aquele pico de 10.000 metros. Jiuer, observe bem. Então, juntei meus dedos como se fossem uma espada. E apontei diretamente para o vazio. No segundo seguinte, o cume da montanha explodiu completamente com um estrondo ensurdecedor. A neve branca voou pelos ares. Pedras despedaçadas perfuraram as nuvens. O topo da montanha simplesmente desapareceu do mapa. Jiuer cobriu a boca imediatamente. Ela olhou para mim em choque absoluto. E começou a me questionar manhosa, perguntando por que eu não contei antes. Escondendo a verdade até da sua própria irmãzinha. Eu acariciei a cabeça da pequena Jiuer. Antes, eu ainda não tinha certeza se conseguiria te proteger totalmente. Mas agora é diferente. Porque seu irmão é a lei suprema deste lugar. Você não precisa me dar permissão para sair do penhasco das tumbas. Depois, disse para Jiuer voltar e implementar as reformas sem medo. Diga apenas que você tem o apoio de um mestre misterioso. Eu dei a ela um fio de cair da espada. Quando os anciãos virem isso, eles entenderão o recado. Sendo assim, Jiuer voltou radiante de alegria para confrontar os anciãos. Depois disso, continuei limpando as lápides e compreendendo as técnicas supremas como de costume. Sem perceber, já havia dominado 3.000 técnicas secretas. E 10 anos se passaram num piscar de olhos. Neste dia, Jiuer veio ao penhasco das tumbas novamente. Após jogarmos conversa fora por um tempo, Jiuer olhou para mim e disse: Irmão, a energia espiritual parece estar diferente agora. Está muito mais abundante do que antes. Eu balancei a cabeça e respondi calmamente para ela não se assustar. De agora em diante, a energia espiritual só vai aumentar. Na verdade, nesses 10 anos, não foi apenas Jiuer quem sentiu o aumento da energia espiritual do mundo. Qualquer um acima do 9º nível do Reino Soberano sentiu o mesmo. Mas o que eles não sabem é que isso foi resultado de cada golpe de espada que eu desferi. 3 anos atrás, comecei a polir minha espada com toda a dedicação. E todo mês, eu lançava um golpe em direção às profundezas do universo. Após esses 36 golpes, aquela formação ancestral que selava o grande Dao do céu e da terra, já foi totalmente decifrada por mim. Finalmente, após constantes tentativas, encontrei a brecha deixada pelo Deus da Espada na formação. Pouco tempo depois, Jiuer deixou o penhasco das tumbas por causa de assuntos da seita. Fiquei sozinho, segurando minha xícara de chá e refletindo. 3 anos e 36 golpes de teste. Aquele ser misterioso e poderoso parece ainda não ter despertado do sono. Agora, tudo está pronto. Só falta uma oportunidade. Nesse momento, a pequena raposa pulou nos meus braços e perguntou: Quando você pretende desferir o último golpe de espada? Hoje à noite será noite de lua cheia. Na lua cheia, a energia espiritual ferve. É uma ocasião rara que só acontece uma vez por ano. Respondi baixinho para a pequena raposa, em breve. A noite caiu. A lua redonda brilhava bem alto no céu. A maré de energia espiritual começou a transbordar. Aquela fenda na antiga formação mágica estava voltada exatamente para o reino mortal. Escolhi este momento a dedo, após estudar minuciosamente os padrões e as leis da formação. No segundo seguinte, o que ia em meu corpo entrou em ebulição. Toda a fundação que acumulei por anos transbordou de uma só vez, fundindo-se inteiramente na técnica de saque de espada corta-céus. Então, um QI de espada feroz varreu 45.000 quilômetros, rasgando as profundezas do firmamento. Após um instante de silêncio absoluto, um som celestial ecoou por todo o universo. Logo, ventos vendavais surgiram, e uma chuva torrencial desabou sobre o mundo mortal. O poder espiritual do grande Dao, acumulado por 3.000 anos, espalhou-se instantaneamente pela terra. Nesta noite, inumeráveis cultivadores poderosos descobriram que, entre o céu e a terra, o poder espiritual do grande Dao havia dobrado de intensidade. Os ancestrais reclusos das grandes seitas ficaram tão emocionados que seus corpos tremiam. Esta chuva, ela transformou o mundo inteiro. Enquanto isso, em frente à minha cabana de bambu, olhei para o céu. Finalmente, a barreira do mundo mortal foi quebrada. Senti as correntes dentro do meu próprio corpo se despedaçarem. Mas, como ninguém quebrava o selo do santo há 3.000 anos, eu sabia muito pouco sobre o reino do santo. Até os livros sobre o assunto no pavilhão de escrituras estavam cobertos de poeira. Após uma leitura cuidadosa, consegui entender a estrutura geral do reino do santo. O reino do santo é dividido em 3 níveis: imensurável, ser supremo e nirvana. O imensurável consiste no espírito, no QI e no dharma.
todos sem limites. No nível Ser Supremo, o cultivador domina os fenômenos do céu e da terra para si. Após atingir a grande perfeição, chega-se ao que era, há 3000 anos. O nível mais alto do mundo mortal, o reino do Nirvana. O que existe acima do Nirvana, ninguém sabe. Após entender tudo, minha expressão tornou-se peculiar, pois com tantos anos de acúmulo na floresta de ossos, e as iluminações de tantas estelas de pedra, eu não apenas entrei no reino do santo, como atingi diretamente o auge do primeiro nível, o reino imensurável. Com o ressurgimento do QI espiritual do grande Dao, os gênios do mundo mortal, reprimidos por 3000 anos, começaram a pisar um após o outro no reino do santo. Neste momento, o atual mestre da seita Tiandao, Aishuitian, observava as auras poderosas subindo ao céu dentro da seita. Aquele já era o 40º ancestral a alcançar o nível de santo. De repente, mais uma aura avassaladora subiu aos céus. Aishuitian ficou em choque. Era impossível. Era Bai Yulan, a mestra da segunda geração da seita Tiandao. Em seguida, Aishuitian correu e se ajoelhou. Eu, Aishuitian, mestre da 27ª geração, saúdo ancestral. Sou um descendente da sua linhagem. Bai Yulan acenou para que Aishuitian se levantasse. Ela olhou para o céu e perguntou: como está a situação do mundo lá fora agora? Aishuitian respondeu com orgulho: fique tranquila, ancestral. Atualmente, nossa seita Tiandao é, sem dúvida, a número 1 do mundo. Mas, ao ouvir isso, Bai Yulan apenas balançou a cabeça. Não foi isso que eu perguntei. A fenda da prisão de água fervente já foi selada. Aishuitian ficou confuso. Ancestral. Eu li pelo menos milhares de livros da biblioteca da seita Tiandao. Mas onde fica essa prisão de água fervente? Ao ouvir essas palavras, Bai Yulan mostrou surpresa, mas logo compreendeu. Parece que esse passado foi apagado. Agora, preciso redescobrir este mundo. Dito isso, ela se transformou em um feixe de luz e desapareceu. Por outro lado, eu continuei no penhasco das tumbas, limpando estelas e buscando iluminação. Certo dia, ao remover as ervas daninhas de uma estela antiga, vi algo surpreendente. Eu já limpava estelas há 15 anos. Escrituras, armas, figuras, bestas místicas. Já tinha visto de tudo nas paisagens gravadas. Mas a estela diante de mim retratava uma prisão. E a técnica suprema que compreendi era apenas a abertura de um método chamado prisão de água fervente. Não há nenhum sinal de hostilidade. Enquanto eu me questionava o que seria esta prisão de água fervente, e onde ela estaria localizada, seria um lugar para confinar prisioneiros, ou um reino secreto. Eu estava completamente confuso. Apressei-me em observar as estelas ao redor. Todas tinham o mesmo padrão. Após a compreensão, todas revelavam a técnica para abrir a prisão de água fervente. Em todos esses anos, nunca me deparei com uma situação assim. Isso me forçou a refletir seriamente. Que tipo de lugar é, afinal, essa prisão de água fervente? Então, com um pensamento, comecei a vasculhar o pavilhão de escrituras sagradas. Mas, após folhear todos os livros, não encontrei sequer uma única menção. Será que isso também foi apagado à força por alguém? No momento seguinte, olhei para as centenas de estelas à minha frente. E decidi compreender todas elas, para ver se nelas havia alguma informação útil. Imediatamente, sentei-me em posição de lótus diante das estelas. E comecei a limpá-las e meditá-las, sem distinguir dia de noite. Finalmente, após 3 dias, consegui encontrar uma pista em uma das estelas. Na imagem, havia um homem coberto de sangue, com uma pilha de esqueletos sob seus pés, olhando para o céu e gritando: estão todos mortos. Ah, estão todos mortos. Agora, basta eu selar o grande caminho do mundo mortal. E não haverá mais santos nas gerações futuras. Bloquearei as 99 saídas da prisão de água fervente. E criarei uma seita para vigiá-las eternamente. As pessoas daquele lugar jamais conseguirão sair de lá. Agora, eu sou o imperador soberano deste mundo. Ah! Ao ouvir os gritos daquele homem, analisei rapidamente. Os mestres do mundo mortal de 3000 anos atrás morreram em combate contra aqueles que saíram da prisão de água fervente. E essa prisão de água fervente definitivamente não é um produto deste nosso mundo. Nesse momento, lembrei-me subitamente das 99 saídas mencionadas pelo homem. A seita Tiandao possui exatamente 99 picos. E ela ascendeu rapidamente logo após aquela grande guerra. Inúmeras coincidências me fizeram entender instantaneamente. As centenas de estelas diante de mim pertenciam aos prisioneiros da prisão de água fervente daquela época, que foram executados pela seita Yue e deixados aqui no penhasco das tumbas. Neste instante, meus pensamentos estavam um pouco confusos. Decidi voltar primeiro para a cabana de bambu e descansar um pouco. Assim que cheguei, vi Jue com o semblante preocupado. Então perguntei: o que foi, Jue? A pressão sobre a seita tem sido muito grande ultimamente. Jue suspirou: a seita Tiandao hoje já conta com mais de 40 santos. Enquanto a nossa seita Yue, no máximo, tem apenas 4. Eu temo
Guer não terminou de dizer o resto. Não respondi, mas olhei seriamente para ela. Irmã, você quer destruir a seita Tiandao. Ao mesmo tempo, Bai Yulan, o mestre de segunda geração da seita Tiandao, olhava para o atual mestre, Shui Tian, e dizia, na verdade, a prisão de água fervente confina poderosos que não pertencem a este mundo. E eles estão exatamente sob os 99 picos que você pisa. Mas não há necessidade de se preocupar. Mestres lendários de outrora já estabeleceram uma grande formação para selá-los. Nossa seita Tiandao não estará em perigo. Ao ouvir isso, Shui, cujo coração estava inquieto, pensou, já que é assim. E agora os santos da nossa seita surgem com frequência. Eu irei liderar os homens para aniquilar a seita Yua. O que o ancestral acha disso? Bai Yulan balançou a cabeça, a seita Yua. É uma excelente pedra de amolar. Seria fácil destruí-los. Mas seria difícil encontrar outra pedra de amolar como essa. A seita Yua de 3.000 anos atrás era, de fato, extraordinária. Hoje, não passam de lixo que não merece menção. Mas, nesse momento, a mestra da seita Yua, que nem sequer é levada a sério pela seita Tiandao, está agora hesitando diante de seu irmão. Irmão, você pode realmente destruir a seita Tiandao. Eles possuem mais de 40 santos, sabe? Ao ouvir isso, olhei na direção da seita Tiandao. Apenas um bando de inúteis, nada mais. Vai e entregue uma carta à seita Tiandao. Diga a eles para abandonarem o território da seita em 3 dias. Caso contrário, a seita Tiandao deixará de existir. Guer engoliu em seco após me ouvir. Foi a primeira vez que ela me viu falar com tamanha audácia e autoridade. Mas, na verdade, minhas considerações eram muito mais profundas. A seita Tiandao é apenas uma marionete das forças sombrias que agem nos bastidores. E ao quebrar os grilhões do Dao Celestial, eu destruí o sonho de soberania mundana daquele mestre misterioso. Agora, tornou-se um jogo de vida ou morte. Em seguida, Guer transmitiu minha mensagem diretamente para a seita Tiandao. A notícia se espalhou instantaneamente por todo o mundo mortal. Todos riram, dizendo que a mestra da seita Yua tinha perdido o juízo. Shuishan, da seita Tiandao, chegou a gargalhar de tanto escárnio. Uma garotinha que acabou de alcançar o Reino Santo. De onde vem tanta confiança? Está com tanta pressa assim de encontrar o próprio fim. Bai Yulan também franziu a testa após ler a carta. Já que não servem como pedra de amolar para minhas habilidades. Então que sejam aniquilados. 3 dias se passaram num piscar de olhos. Naquele dia, inumeráveis cultivadores se reuniram perto dos picos da seita Tiandao. Queriam ver de onde a seita Yua tirava coragem para tal arrogância. Enquanto isso, muitos outros foram até a sede da seita Yua, pois a maioria esperava presenciar o massacre da própria seita. Nesse momento, eu estava no penhasco das tumbas e perguntei a Guer sobre o prazo final. Qual foi a reação da seita Tiandao? A seita Tiandao permaneceu indiferente. Hoje, eles até abriram os portões da montanha solenemente, proclamando que, se nos escondermos como covardes, eles virão pessoalmente nos visitar. Ao ouvir isso, olhei para Guer e perguntei, ainda se lembra, de como o sénior Wu Shaobai cortou a torre de aprisionamento de demônios. Hoje, a dívida de sangue do casal Shaobai finalmente será quitada. A pequena raposa, ao ouvir que eu vingaria seus pais, olhou fixamente para as minhas costas, com os olhos marejados de lágrimas. Nesse instante, liberei uma aura avassaladora, tão intensa que até Guer, no Reino Santo, sentiu dificuldade para respirar. Então fechei meus olhos e pensei, Sénior Shaobai, o senhor ainda não viu o cair da espada do grande rio no Reino Infinito dos Santos, não é? Imediatamente, desferi um golpe de espada. O cair da espada do grande rio estendeu-se por milhares de quilômetros, transbordando instantaneamente. Do outro lado, a multidão que observava a seita Tiandao ainda zombava. Parece que a seita Yua não ousa aparecer, hein? Bai Yulan também falou, já que ninguém da seita Yua veio. Então iremos até lá para exterminá-los. Mas malas palavras saíram de sua boca. No segundo seguinte, um rio celestial desabou do firmamento, caindo diretamente sobre um santo que estava voando. Ele não teve tempo nem de terminar um grito de agonia, antes de ser completamente desintegrado num piscar de olhos. As vozes de deboche da multidão transformaram-se instantaneamente. Em gritos de pavor, o céu está-se partindo. Seria este o trunfo da seita Yua. Os mestres da seita Tiandao, ao verem esta cena, imediatamente, tentaram resistir ao cair da espada do grande rio. No entanto, a pressão colossal foi tanta que quase todos os poderosos da seita Tiandao foram forçados a cair de joelhos. Apenas aqueles no Reino Santo ainda conseguiam se manter de pé com dificuldade. Nesse momento, Bai Yulan gritou horrorizada. O cair da espada do grande rio do Wu Shaobai. Como isso é possível? Shuishan, ajoelhado no chão e lutando para resistir, conseguiu balbuciar, ele sempre esteve aqui. Ele veio buscar vingança contra nós. Há mais de 10 anos, foi o cair da espada do grande rio que destruiu a torre. Só que o cair da espada de hoje é muito mais avassalador. Os santos da seita Tiandao nem tiveram tempo de falar novamente, pois o cair da espada do grande rio desabou como uma galáxia caindo dos 9 céus.
derretendo instantaneamente os especialistas da seita Tiandao, sem deixar um único rastro sequer neste mundo. Naquele exato instante, os discípulos da seita Tiandao que ainda permaneciam vivos, ao presenciarem o cenário desolador ao redor, ficaram todos com expressões de puro pânico. Começaram a saquear tesouros e a fugir em todas as direções. Nesse momento, eu estava no topo do penhasco das tumbas e suspirei, finalmente acabou. Em seguida, olhei para Jiu Er e disse, você já pode assumir o controle da seita Tiandao. Um mês depois, a seita Yua substituiu a seita Tiandao como a maior seita de todas, ocupando a melhor montanha sagrada. E durante esse mês, eu também dominei e compreendi perfeitamente o caminho das formações. Só então fui às antigas ruínas da seita Tiandao, observando as 99 montanhas como um mapa de formação celeste, que se alinhavam perfeitamente com as veias do dragão. Não pude deixar de admirar que este mentor por trás das sombras tem um domínio de formações de nível magistral. Em seguida, encontrei a entrada da grande formação das 99 montanhas. E entrei diretamente nela. Após um breve momento de cegueira, vi um espaço de formação que parecia lava incandescente. Havia ali um buraco negro de 100 metros de largura, emanando uma aura pesada e aterrorizante. Observando o sistema da grande formação fluindo diante dos meus olhos, não me atrevi a agir de forma imprudente. Comecei a observar com cautela. E foi exatamente nesse instante que encontrei algumas pistas dentro da formação. Após um breve choque, sorri. Então era isso. O nome do mentor por trás das sombras é Rei Dragão Branco. Depois poderei investigar o passado relacionado a ele. Após compreender a formação do Rei Dragão Branco, rapidamente reforcei a selagem. E retornei ao penhasco das tumbas para investigar esse tal Rei Dragão Branco. Achei que o passado desse mentor sombrio teria sido apagado. Mas aconteceu justamente o contrário. No entanto, após ler os registros, franzi profundamente a testa, pois os feitos registrados do Rei Dragão Branco o descreviam como alguém extremamente leal e justo. Um santo impecável que tocava as nuvens. Mas o último registro dizia que, para proteger o povo, ele morreu naquela grande guerra de 3.000 anos atrás. Isso serviu como meu entendimento inicial sobre ele. Depois, continuei meu cultivo para compreender o grande Dao humano. 5 anos se passaram num piscar de olhos. E eu compreendi 6 grandes Daos do mundo humano: tempo, espaço, espada, budismo, velocidade e trovão. Finalmente, em uma manhã serena, nasceu, após 3.000 anos neste mundo, o primeiro especialista no reino do Santo Supremo. E foi nesse exato momento que Jiu Er voou às pressas para o penhasco das tumbas. Irmão, surgiu uma anomalia na formação sob as ruínas da seita Tiandao. Ao ouvir isso, franzi a testa. Aquela saída não pode ser aberta. Em seguida, parti imediatamente para lá. Mas, ao chegar ao espaço da formação, percebi que não havia nenhuma anormalidade ali. Pelo contrário, como eu reforçava a formação todos os anos, sua força já havia retornado ao nível de 3.000 anos atrás. Entretanto, enquanto eu estava confuso, uma voz feminina sedutora e imponente veio subitamente. De dentro do buraco negro, jovem, você deseja se tornar um imortal. E, junto com essa voz carregada de tentação, vi instantaneamente imagens de mim mesmo alcançando a imortalidade. Naturalmente, abri a boca e perguntei, como me torno imortal? Quebra o selo. Ainda hoje você poderá colher os frutos do seu Dao. A voz sedutora sussurrava em meus ouvidos, extremamente doce. Seguindo o som, levantei minha mão lentamente e golpeei as correntes ao redor para destruí-las. Basta quebrar a trava e você alcançará o Dao e a imortalidade. A voz suave e gentil continuava ecoando em meus ouvidos. Contudo, no segundo seguinte, minha mão parou no ar. Não desceu. Suas táticas de sedução são infantis demais. Eu estava apenas brincando com você. Ao ver que eu desmascarei sua tentação, a pessoa dentro do buraco negro não disse mais nada. No entanto, estou um pouco curioso sobre você. Você é uma prisioneira da prisão de água fervente, não é? Mas do outro lado, o silêncio permanecia. Fiz várias perguntas seguidas, e ninguém respondeu. Então, decidi dar um pequeno incentivo. Você quer sair, não quer? Assim que terminei de falar, a voz de uma mulher madura ecoou, solte-me. E eu desejarei que você se torne um imortal. Ao ouvir isso, finalmente relaxei. Eu vou me tornar um imortal, mas não preciso da sua ajuda. Pelo que você diz, parece que esta grande formação ainda é útil. Preciso reforçá-la um pouco mais. Ouvindo minhas palavras implacáveis, a voz da mulher no buraco negro perdeu o tom sedutor, trazendo agora um traço de resignação. Meu nome é Weiyun. Outros queriam se apossar do meu corpo. Eu resisti até a morte e por isso fui jogada nesta prisão. Se você me soltar, posso guiá-lo para se tornar um imortal. Posso até lhe dar artefatos imortais. Sua irmã aqui garante que não está mentindo.
Ao ouvir isso, fiz um sinal de descaso. Você diz que é uma mulher virtuosa e casta, mas os detidos na prisão de água fervente são todos criminosos cruéis. Além disso, você já está na prisão. Como poderia ainda carregar artefatos imortais? Você diz que não me engana. Mas cada frase é uma mentira. Terminei de falar. Houve um longo silêncio no buraco negro até que ela finalmente falou. Sou apenas uma perdedora vinda do campo de batalha dimensional. Não desejo fazer mal ao seu mundo. Pode soltar sua irmã, por favor. Esse assunto acabou despertando meu interesse. Campo de batalha dimensional. O que é isso? Wu Yun ficou surpresa ao ouvir minha pergunta. Mas após centenas de anos na escuridão total, ela sentia um imenso desejo de conversar. Logo começou a explicar, o campo de batalha dimensional é um lugar de transição, onde cultivadores de vários mundos entram no reino imortal. Lá, absorvem energia imortal e, ao atingir certo nível, podem ascender ao caminho imortal. Após ouvir o relato aparentemente honesto de Wu Yun, respondi. Nosso mundo foi selado anteriormente. Agora está extremamente enfraquecido. Talvez, após eu romper para o reino imortal, eu possa te libertar. Você já rompeu para o reino imortal no campo de batalha dimensional. Wu Yun disse que estava apenas no reino imortal terreno. Que nível de cultivo é esse? Meu conhecimento é nulo após o reino do Nirvana do Santo. Só pude trocar informações sobre os segredos deste mundo com Wu Yun. Após a explicação de Wu Yun, entendi que após o Nirvana do Santo, deve-se considerar a entrada no campo de batalha dimensional, para obter a rima imortal e avançar mais rápido. Lá, geralmente existem pessoas de dois reinos. Primeiro o imortal terreno, e depois o imortal da ascensão. Ao atingir o estágio de imortal da ascensão, todos têm a chance. Seguir o caminho imortal e ascender ao reino imortal, tornando-se um verdadeiro imortal. Depois de ouvir tudo, também contei a verdade para Wu Yun sobre o que o Rei Dragão Branco fez ao mundo humano. Wu Yun ouviu com um tom de voz estranho. Ele quer manter o mundo fechado. Dessa forma, o campo de batalha dimensional não poderá mais convocar os mestres deste mundo. Assim, ele pode se tornar o mestre supremo daqui. E o fato da lista dourada do Dao Celestial não aparecer há 3000 anos é a melhor prova disso. Mas agora que você, irmãozinho, quebrou a formação, o grande Dao e o QI espiritual retornaram, os cultivadores humanos avançarão a passos largos. A lista dourada logo descerá para convocar os mestres mundiais. Nesse momento, você terá que lutar no campo de batalha dimensional. Após ouvir a explicação de Wu Yun, fiquei pensativo. Se na próxima vez, o ranking dourado do Dao Celestial logo irá me convocar. Mas, no momento, minha força ainda não é suficiente para enfrentar a carnificina do campo de batalha dimensional. Portanto, pensei em um jeito de fazer Wu Yun guiar meu cultivo. Eu a libertaria somente após alcançar um avanço. Wu Yun também sabia que não tinha outras cartas na manga. Então concordou prontamente. Ela começou a me explicar como compreender o Dao para avançar. No entanto, quando ela disse que, na sua época, compreendeu 5 grandes Daos para romper para o reino do Nirvana, minha expressão tornou-se estranha, pois eu já havia compreendido 6 caminhos do Dao humano. Ainda assim, eu sentia que ainda estava muito longe de conseguir o meu avanço. Para ocultar parte dos meus segredos, eu disse a Wu Yun que, no momento, eu apenas compreendia o Dao da Espada como meu único caminho humano. Assim, Wu Yun usou o Dao da Espada como exemplo para começar a explicação. Após ouvir, senti que a compreensão dela não era tão profunda quanto a minha. Pelo visto, o nível desses imortais terrenos não é grande coisa. Por outro lado, em um misterioso palácio subterrâneo milenar, o mestre da seita dos controladores de cadáveres liderava os anciãos. Após destruírem inúmeras formações, finalmente avistaram um caixão extremamente luxuoso. Imediatamente, abriram a tampa do caixão com impaciência, querendo refinar o corpo milenar que estava lá dentro. Contudo, no instante em que abriram, descobriram que o cadáver, surpreendentemente, abriu os olhos. No segundo seguinte, um brilho gélido avassalador varreu a câmara mortuária. Em um piscar de olhos, todos da seita dos controladores de cadáveres foram dizimados. O mestre da seita, antes de morrer, olhou horrorizado para o cadáver que havia despertado. O corpo ressuscitado olhou para o mestre da seita. E de sua boca saiu lentamente um som rouco. Como o atrito de lâminas, meu nome é Rei Dragão Branco. Em seguida, ele deu o golpe de misericórdia no mestre da seita. Sua voz carregava um rastro de fúria, por apenas 10 anos. Eu teria renascido em perfeição. Vocês realmente merecem a morte. Eu, o grande Rei Dragão Branco, tive minha tumba cavada por meros manipuladores de corpos. Que ironia do destino. Contudo, assim que terminou de falar, a expressão do Rei Dragão Branco piorou. Minha formação antiga foi rompida por alguém. O que diabos está acontecendo? Ao dizer isso, ele se transformou em um feixe de luz e desapareceu da câmara. Enquanto isso, eu nada sabia sobre o que ocorrera no palácio subterrâneo. Naquele dia, eu estava meditando sobre o grande Dao humano, quando subitamente senti uma percepção espiritual me espinando. Imediatamente, exclamei com voz fria, qual verme desprezível.
ousa-me espreitar. Logo, transformei minha alma em uma espada e desferi um golpe. Nas sombras, o rei dragão branco deu um leve sorriso. Que poder isso poderia ter? Ele tentou erguer a mão para bloquear. Mas, antes que pudesse mover o braço, aquela espada decepou diretamente metade do braço do rei dragão branco. Nesse instante, o rei dragão branco ficou em choque. Ele não esperava que aquela espada continha 3 tipos de grandes daus. Parece que ele é quem destruiu minha formação. Então, o rei dragão branco recuou imediatamente. Ele não queria arriscar-me a enfrentar sem ter recuperado seu auge. Enquanto eu, no penhasco das tumbas, usei minha alma novamente para buscar, mas os rastros daquela pessoa haviam sumido. Só pude franzir o senho, um pouco preocupado, e apressar-me em voltar ao cultivo. Nesse meio tempo, em um pico que eu desconhecia, o rei dragão branco recolocou seu braço de espada e murmurou: parece que este mundo precisa de algumas mudanças. Os guerreiros do campo de batalha dimensional de 3.000 anos atrás devem voltar para casa. Não sei se o mundo atual, contra os remanescentes do mundo antigo de 3.000 anos atrás, ainda conseguirá sair vitorioso. Dito isso, ele voou em direção a uma misteriosa e grande formação. Enquanto isso, eu não ousei relaxar por um momento e comecei a meditar intensamente sobre as estelas de pedra. De repente, nas profundezas da floresta de estelas, diante de uma estela de pedra vermelha flamejante, senti algo em meu coração. Então, sentei-me de pernas cruzadas. Em seguida, a energia em meu corpo colidiu e se chocou em meu dantian. No instante seguinte, transformou-se em um fogo imaculado, que começou a queimar meu corpo e minha alma. Imediatamente, minha silhueta começou a se tornar etérea. Nesse momento, compreendi profundamente que a aniquilação é o mais puro renascimento. Logo depois, uma certa barreira em meu corpo foi quebrada. Meu reino também avançou para o reino do Nirvana do Santo. Além disso, meu corpo etéreo se solidificou. Instantaneamente, senti o fluxo do tempo, compreendendo o grande dao da reversão do tempo. E com o avanço do meu reino, minha alma também se tornou cada vez mais poderosa. Mas, justamente nesse momento, minha expressão de repente tornou-se séria. Eu senti vagamente que, em um lugar muito distante, um grande número de poderosos estava chegando. Nesse momento, o rei dragão branco já havia desfeito o selo da matriz de teletransporte do campo de batalha dimensional, parado em algum canto, observando o grande grupo de poderosos presos no campo de batalha dimensional. Por 3.000 anos retornarem, ele revelou um sorriso intrigante. Para pescar em águas turvas, é preciso primeiro turvar a água. Se funcionou há 3.000 anos, vai funcionar agora também. Depois disso, ele desapareceu sem deixar vestígios. E os poderosos que retornaram começaram a reclamar. 3.000 anos. Quem foi que selou a matriz de teletransporte? Quando eu te encontrar, vou arrancar sua pele. Outros estavam exultantes. Finalmente voltamos. Mundo mortal. Seus imperadores retornaram. Uma multidão de poderosos voou rapidamente para todas as partes do mundo mortal. Entre eles, alguns estavam exaustos de corpo e mente pelo campo de batalha dimensional. E retornaram a pequenas aldeias nas montanhas para viver em reclusão. Outros poderosos, no campo de batalha dimensional, perceberam que não tinham o destino de se tornarem imortais. Eles escolheram dominar o mundo mortal, ocupando seitas e se autoproclamando ancestrais. Por um tempo, a situação no mundo mortal mergulhou no caos. E a seita Yua, como a seita número 1, naturalmente se tornou o alvo de muitos poderosos. Mas como eles se continham mutuamente, não invadiram a seita Yua para tomá-la à força imediatamente. No entanto, alguns dias depois, um poderoso com paralisia facial finalmente não aguentou mais. Ele apareceu num piscar de olhos na ilha no lago de Jiuer, olhando para Jiuer com um olhar de admiração. Tão jovem e já alcançou o reino infinito. E ainda é a mestra da seita Yua. Prepare-se. Em 7 dias, eu a tomarei como esposa. Você dará herdeiros à minha família, Situjin. E esta seita Yua também será minha. Jiuer olhou para o homem à sua frente, com o rosto pálido. Isto aqui é a seita Yua. Nós não o recebemos bem. Não ouço falar absurdos. Mas Situjin de repente tornou-se autoritário. A seita Yua, de agora em diante, é minha. E você, em 7 dias, só poderá ser a matriarca da minha família Situ. Porque com sua força atual, você não tem o direito de dizer não. Dito isso, ele desapareceu como um fantasma. Jiuer olhou atonita para o lugar onde o homem desapareceu, com tanta raiva que quase quebrou os dentes. Mas com sua força atual, era insuficiente para lidar com a situação à sua frente. Imediatamente, ela voou em direção ao penhasco das tumbas. Enquanto isso, Situjin observou Jiuer partir e não a impediu. Um monge ao seu lado abriu a boca e perguntou: você não tem medo que ela vá buscar reforços? Mas Situjin estava transbordando confiança naquele momento. No mundo mortal de agora, não importa quem ela buscasse, seria inútil. Isso era bom, assim ela desistiria de uma vez por todas. Enquanto isso, eu estava no penhasco das tumbas treinando socos com a pequena raposa.
quando de repente vi Jue se aproximar. Assim que chegou, ela se jogou em meus braços e começou a chorar amargamente. Eu apressadamente dei tapinhas em suas costas, perguntando suavemente o que havia acontecido. Conte para o seu irmão. Jue chorou por um bom tempo antes de conseguir me relatar tudo o que acabara de acontecer. Depois de ouvir, uma fúria avassaladora explodiu do fundo do meu coração. Jue é a pessoa que eu mais prezo neste mundo. Como eu poderia permitir que alguém a intimidasse assim? Em seguida, olhei para ela com um leve sorriso. Jue, vamos voltar juntos para a seita Yua. Já que eles escolheram o caminho da morte, então eu lhes farei esse favor. Dito isso, peguei na mão dela e voamos em direção à seita Yua. Desta vez, deixei de lado minha habitual descrição, sem esconder nem um pouco da minha aura. Localizei instantaneamente Situ Jin e os outros 3 perto da seita Yua. Sem dizer uma única palavra, liberei minha pressão espiritual. A expressão dos 4 mudou drasticamente ao tentarem resistir ao meu poder. Mas ao perceberem que eu também estava no reino da extinção do santo, eles voltaram a ficar arrogantes. Ao ver que eu segurava a mão de Jue, Situ Jin explodiu em fúria. Tira as mãos da minha esposa. Ele rugiu e desferiu um soco carregado de intenção assassina. Naquele instante, um brilho frio cruzou meus olhos. Um feixe de luz de espada radiante emanou do meu entrecenho. Esta era a técnica de saque de espada corta-céus, manifestada através da minha alma. Sob o reflexo da luz solar, ela parecia magnífica e letal, avançando direto contra o punho de Situ Jin. No segundo seguinte, as pupilas de Situ Jin se contraíram violentamente, e seu corpo caiu inerte do céu. Em um piscar de olhos, sua alma foi completamente aniquilada. Abaixo, o monge, o taoísta e o ancião ficaram boquiabertos de choque. Então, encarei os 3 e perguntei: são vocês que desejam tomar os portões da seita Yua? Os 3 imediatamente balançaram a cabeça em uníssono. O monge foi o primeiro a falar. Este pobre monge apenas desejava erguer uma estátua dourada aqui, para registrar os ensinamentos budistas de uma vida e transmiti-los. O velho taoísta emendou logo em seguida: eu também só queria restabelecer minha linhagem taoísta no mundo mortal. O ancião, ouvindo as respostas dos 2, quis dizer algo, mas não conseguiu encontrar as palavras certas na hora. Em um estalo de inspiração, ele soltou: eu digo o mesmo que eles. Ao ouvir isso, minha raiva ainda não havia passado. Vocês ousaram se unir para intimidar minha irmã. Deveriam ter pensado nas consequências. Ele já pagou com a vida. E quanto a vocês? Os 3 perceberam que não sairiam dali ilesos hoje. O monge decidiu ser direto. Nós erramos neste assunto. Diga-nos como deseja nos punir. Após refletir por um momento, eu disse: vocês 3 estão no auge do reino da extinção. Protejam a seita Yua por 100 anos. Mas só devem agir naquilo que Jue não for capaz de resolver sozinha. Se não estiverem dispostos. Há uma segunda opção: aguentar um golpe da minha espada. Depois de trocarem olhares entre si, eles não tiveram escolha senão aceitar proteger a seita Yua. Afinal, quem sobreviveu por tantos anos no campo de batalha dimensional, certamente não queria perder a vida logo após retornar ao mundo mortal. Resolvida a situação na seita Yua, olhei para o horizonte distante. Percebi que este era apenas o primeiro grupo de mestres retornando. Com certeza, pessoas ainda mais poderosas apareceriam no futuro. E, no momento, eu precisava de um poder ainda maior. Vim para proteger este mundo. E, misteriosamente, sinto que através do Sutra Budista dos 3 mundos, encontrarei a oportunidade para o meu avanço de nível. Então, eu disse a Jue que iria ao Templo Grand Lane, no deserto ocidental. Pedi que ela orientasse os discípulos da seita Yua a manterem a discrição por enquanto. Mas, nas sombras, sem que eu soubesse, o Rei Dragão Branco testemunhou todo o processo. Ele ficou profundamente chocado ao me ver decapitar Situ Jin com um único golpe de espada. Originalmente, ele planejava usar o quarteto de Situ Jin para me derrotar, e então agir furtivamente para me assassinar. Contudo, agora ele foi forçado a cancelar esse plano. Mas quando soube que eu estava indo para o Templo Grand Lane, um sorriso perigoso surgiu em seu rosto. Ele pegou uma relíquia sarira de 3.000 anos atrás. Naquela época, ajudei o Templo Grand Lane a superar uma grande catástrofe. Com esta sarira, eu posso solicitar que o Templo Grand Lane use todo o seu poder uma única vez. Desta vez, convocarei os mestres pessoalmente. Vou garantir que você fique enterrado para sempre no deserto ocidental. Enquanto isso, eu atravessava as vastas terras do deserto ocidental. Depois de muito tempo, finalmente cheguei a um firmamento misterioso. Este é exatamente o local do Templo Grand Lane. Ele está situado no pico mais alto do deserto ocidental. Assim que pisei nesta terra, senti instantaneamente um fluxo de energia pura e quase imperceptível. Este é o poder da fé, acumulado por incontáveis anos, através das peregrinações e adorações do povo. Nesse momento, o som dos sinos do Templo Grand Lane ecoou profundamente. Os discípulos do templo dirigiram-se à praça para as orações. Eu, por outro lado, entrei no salão budista do templo. Senti imediatamente a luz de Buda brilhando sobre tudo.
Portanto, sentei-me em posição de lótus diante da estátua gigante de Buda. E comecei a canalizar o Sutra Budista dos Três Mundos. No segundo seguinte, o poder da fé contido naquelas estátuas começou a fluir lentamente, em direção aos Budas dos Três Mundos atrás de mim. E as projeções dos três ancestrais budistas começaram a se materializar. Enquanto eu compreendia o poder da fé, o Rei Dragão Branco, liderando 15 mestres do Reino da Extinção, também chegou ao Templo Grand Lane. Quando ele mostrou aquela sarira, o abade olhou para o Rei Dragão Branco com certa surpresa, visto que este doador traz consigo a sarira do ancestral Buda. O meu Templo Grand Lane naturalmente ajudará com todas as forças. Gostaria de saber em que tipo de auxílio o doador precisa de nós. O Rei Dragão Branco, após ouvir, revelou seu plano. Ele pediu ao abade que ativasse a formação imortal do Templo Grand Lane, para selar o templo hermeticamente. E então, ele lideraria os 15 mestres da extinção, para me exterminar dentro do Templo Grand Lane. O abade, após ouvir e receber a sarira das mãos do Rei Dragão Branco, disse: já que o senhor possui a sarira presenteada pelo nosso templo no passado, obterá, sem dúvida, o apoio total do Templo Grand Lane. Irei agora mesmo ativar a grande formação. O Rei Dragão Branco observou o abade se retirar, e virou-se para os 15 mestres atrás dele. Agora, peço que ataquem todos juntos. Não deem nenhuma chance a Shen Qingshan. Eu não tinha ciência das movimentações do Rei Dragão Branco, e continuava absorvendo tranquilamente o poder da fé. Com o aumento desse poder, comecei a compreender os segredos profundos do Sutra dos Três Mundos. Os Budas dos Três Mundos também começaram a se fundir em um só. A luz budista de 10.000 braças iluminou tudo ao redor. Após absorver o poder da fé do salão budista, eu não parti. Em vez disso, expandi o alcance para todo o Templo Grand Lane, absorvendo o poder da fé de todos os Arhats e Bodhisattvas. No entanto, foi exatamente nesse instante que acima do Templo Grand Lane surgiu de repente um gigantesco corpo dourado do ancestral Buda. Ele estendeu a mão e bloqueou todo o Templo Grand Lane. Então, os 15 mestres trazidos pelo Rei Dragão Branco atacaram-me diretamente enquanto eu ainda absorvia o poder da fé. Eu soltei um rugido de fúria. Os 15 mestres foram arremessados longe instantaneamente. O Rei Dragão Branco, ao ver essa cena, ficou paralisado de pavor, porque eu usei apenas um único movimento. 15 mestres do Reino do Vazio já não conseguem mais resistir. E só existe uma possibilidade para alguém ser capaz disso. Trata-se de um imortal terrestre. Mas é impossível alcançar esse nível de cultivo no mundo humano, pois aqui não há QI celestial e muito menos recursos de cristais imortais. Eu ignorei aquelas pessoas. Em vez disso, olhei para o abade e disse: monge, você sabe o que o Buda Sagrado Imortal disse uma vez sobre tornar-se um imortal no mundo humano? O abade mostrou uma expressão de choque. Ele recuou 2 passos e então respondeu: sim, doador. O Buda Sagrado Imortal tentou usar o caminho budista para se tornar um Buda humano. Mas no fim, ele falhou por muito pouco no último instante. E acabou falecendo. Desde então, ninguém nas gerações seguintes conseguiu atingir o nível dele. Ao dizer isso, ele ficou ainda mais aterrorizado. Será que o doador alcançou esse passo? Eu não disse nada. Apenas me levantei e saí do salão budista. A luz do sol do meio-dia brilhou exatamente sobre o meu corpo, refletindo um brilho radiante, que ressoava com os Budas das 3 eras atrás de mim. Neste momento, eu já havia me tornado um Buda humano. E também um imortal terrestre. Você deve ser o Rei Dragão Branco, não é? Eu dei um leve sorriso, apenas para cumprimentá-lo. Parece que aquela pessoa que estava me espionando nas antigas montanhas da seita Yu era você. Depois que despertei, segui as pistas e investiguei até encontrar você. O Rei Dragão Branco assentiu. Em seguida, eu continuei: antes de você morrer, poderia-me dizer, porque selou o grande Dao e o QI espiritual deste mundo há 3.000 anos. Seria apenas para poder reinar soberano em um mundo sem nenhum outro cultivador. O Rei Dragão Branco hesitou por um momento e disse: porque, de tempos em tempos, o Dao Celestial transporta os seres mais poderosos de um reino para o campo de batalha dimensional. Aquele lugar simplesmente não é para seres humanos. Nós, os chamados gênios no auge do Reino do Vazio, lá dentro servimos como cães para os outros. E às vezes nem como cães nos querem. Lá não existem apenas imortais terrestres, mas também imortais Yua. Éramos humilhados, pisoteados por todos. Não tínhamos dignidade. Vivíamos cada dia apenas engolindo sapos para sobreviver. Eu fui lá uma vez. Pessoas comuns não conseguem avançar nem um passo. Eu nunca mais quis voltar para aquele lugar maldito. Por isso, desde então, estudei freneticamente técnicas de selamento, até que finalmente consegui selar o Dao Celestial. Esse foi o maior orgulho da minha vida toda. Logo depois, ele acrescentou: eu realmente não esperava que você fosse evoluir tão rápido. Esse foi o meu maior erro. O Rei Dragão Branco fechou os olhos, com um toque de arrependimento em suas palavras. Obrigado por sanar minhas dúvidas. Mas há 3.000 anos, você não deveria ter causado a morte de tantas pessoas. Agora, prepare-se para partir.
Eu olhei para o Rei Dragão Branco. E usei meus dedos como se fossem uma espada. Com o rosto calmo, eu disse, para matar você, naturalmente não preciso de uma espada. Mas este golpe é para terminar o que um sénior começou. Naquela época, ele só conseguiu realizar metade do corte. Agora, a outra metade será feita por mim. O Rei Dragão Branco se esforçou para abrir os olhos. Com a visão já turva pela velhice, ele disse com esforço. O Deus da espada de 1000 anos atrás. Nossa dívida de gratidão e ódio de 3000 anos. Finalmente deve chegar ao fim. O Rei Dragão Branco soltou um último suspiro. Após a morte do Rei Dragão Branco. Neste mundo, eu já não tinha mais nenhuma ameaça. No fim, passei 100 anos limpando a floresta de estelas no penhasco das tumbas. O mundo todo ficou sabendo que eu não apenas restaurei minha fundação, mas me tornei o ser mais forte deste mundo. Muitos se perguntavam por que o Dao Celestial nunca me transportou para o espaço dimensional. Mal sabiam que eu já havia transcendido o caminho mortal, tornando-me o único e eterno Shantae Gaien.